E eu queria que você contasse, então, quantos anos você tem? Tenho 36 anos, eu faço 37 esse ano. Certo. E você teve um diagnóstico de autismo com quantos O, anos? foi assim, é, o meu filho teve no final de 2020 o diagnóstico dele. Aí, Uhum, quando eu estava fechando o laudo dele, aí a neuropediatra dele estava me observando, aí pensou assim, tem alguns trejeitos, será que você também não é autista? Aí eu fui conversando com elas. Bom, eu tenho encurtamento no tendão das pernas por andar na ponta do pé. Eu tenho seletividade alimentar. Eu tenho uhum, restrição, a seletividade alimentar é tipo a comida que eu como desde a infância até agora. Então, tenho questões sociais, tenho questões de comunicação, tenho sensibilidade, problema de sensibilidade, tanto auditiva como sensorial, tátil e visual. Então, e meu pensamento é muito lógico. Ela, você é autista. Então, aí eu fui buscar toda o acompanhamento e aí saiu o meu laudo, né? No fevereiro, mais ou menos, ali de 2021. uhum. Entendi. Mas até então, até o diagnóstico do seu filho, você nunca tinha pensado nisso? Você talvez nem você tinha ouvido muito falar sobre isso? Alguém na sua Não, família? Nada eu disso. tinha já, assim, o laudo do TDAH, mas autismo não. E, mas é interessante, porque, assim, após eu converso muito com autistas adultos e a gente sempre chega na mesma conclusão, de que quando tem o laudo, a gente tira uma pedra das costas, né? Meio que responde tudo. E é basicamente isso, porque é até uma coisa que a gente precisa deixar bem claro para pessoas que tentam se autodiagnosticar. O autismo tem que estar lá desde a infância, desde que nasceu, né? Quando perguntam para mim assim, Uhum. você se descobriu autista, teve seu lado desde quando? Aí eu sempre digo, desde 2021, mas eu sou autista desde 86. Então, sempre esteve lá, né? Uhum. Exato, sempre Quando você esteve nasceu. lá. Se eu contar a minha história, você vai entender que sempre esteve lá. Então, ah, é isso, assim, nessa questão do TDAH eu tinha, mas eu não tinha nada, sabia nada, nem tinha, por mais que eu tinha entrado no curso de psicologia na faculdade, nem sequer tinha chegado a estudar sobre autismo. Uma surpresa. Uhum. Sim. E aí você falou que você relembrando, você pensando na sua infância, provavelmente você deve ter chegado a conversar com a sua mãe, com seu pai, enfim, com pessoas próximas, com a sua família, né? E isso geralmente é algo recorrente, muito importante num diagnóstico na vida adulta, porque é preciso relembrar essas coisas da infância. E é muito engraçado, e eu me relaciono muito com isso, porque algumas pessoas brincam e falam assim, por causa do meu jeito, eu gosto muito de ficar em casa, eu sou muito caseira, e todas as pessoas falam assim, Michelle, você já pensou que você pode ser autista? E eu falo assim, gente, eu não tinha essas características quando eu era criança e quando eu era adolescente. Eu tive alguns acontecimentos na minha vida que Uhum, me fizeram ficar assim. E eu posso ter alguns traços, mas que são comuns de uhum, outros transtornos. Então, assim, eu sofro de ansiedade e depressão. Então, a fobia social é algo que geralmente que o ansioso sofre, que a pessoa com depressão sofre. Essa tendência a querer ficar em casa, não querer sair, essa falta de energia. Então, são sintomas de outros transtornos também, porque eu tenho uma certa birra agora de falar que todo mundo é autista. Eu acho que isso é uma falta de respeito com o autista de verdade. Ou as pessoas usando isso de má fé para se autopromover. Então, esse ponto que você falou é muito importante. Então, assim, é desde a infância. Desde a infância você já tinha características que sim eram muito comuns de na época terem passado desapercebidas. Então conta pra gente um pouquinho dessas questões da infância, porque eu acho que as pessoas ainda não entendem que
todo o transtorno do neurodesenvolvimento, ele acontece no período do neurodesenvolvimento. Exato. Por isso que chama transtorno do neurodesenvolvimento, porque ele precisa acontecer, aquelas características precisam estar presentes ali até os 12 anos de idade daquele indivíduo. Então, isso está dentro do DSM, do Manual Diagnóstico. Então, porque senão daqui a pouco a Exato. gente vai falar que todo mundo é autista. Porque você tem problema de comunicação, você não gosta de se comunicar, você não gosta de sair de casa, aí todo mundo vai ser autista. Exato. E aí não é isso. Então, conta pra gente um Eu, pouquinho. eu penso assim, nessa questão do todo mundo ser um pouco autista, também assim, eu não consigo engolir muito sobre isso, porque acaba, querendo ou não, diminuindo até a nossa própria luta por respeito, sabe? Porque não é fácil todo dia tá mascarando, tá vestindo uma máscara de neurotípico, porque senão não é aceito na sociedade. Então, assim, eu como psicanalista, que já é uma coisa inusitada, né? Ah, e deixo bem claro aqui para todo mundo, não existe psicanálise para autista, ok? Quem falar isso é charlatanismo. Psicanálise não estudou Uhum. autismo de forma para se tratar, para cuidar, para fazer um tratamento. Não existe, tá? Tem que ter uma nova linguagem, um novo estudo, tem que colocar Freud e Lacan tudo para trás. Ali é só para neurotipo. Uhum. Então, Uhum. na minha infância foi o seguinte, eu, desde que, assim, tenho toda a conversa que eu tive com a minha mãe, com meus pais, com meus irmãos, mas eu tenho uma memória lúcida sobre muita coisa. Por exemplo, andar na ponta Uhum. do pé, né? A minha mãe, naquela época, ela quis ah, colocar aquele calço, né? E foi para um ortopedista. Aí o ortopedista, não, vamos colocar um Uhum. sapato com calçozinho nele e tal. Aí ela pensou, isso conversando comigo, que a gente sempre conversou sobre a minha condição, porque assim, mesmo sem saber qual era o nome, porque eu sou o mais novo de três irmãos mais velhos, tá? São quatro homens. E aí só eu que sou autista. Uhum. Eu ia te perguntar quantos irmãos que você tem. Então, são 4 filhos, Isso. você é o mais novo. E, e, a, e assim, o manejo parental, né, o manejo de como foi minha família, foi bastante diferente, porque ela via essa característica em mim, por exemplo, de andar na ponta do pé ou demorar para falar. E por mais que mãe, né, pense assim, tem algo errado com meu filho, mas ao mesmo tempo ela nunca se desesperou. Ela sempre pensou assim, bom, mas é o jeito dele, aquele pensamento antigo, né? Assim, é o jeitinho dele. Só que Uhum. esse feeling que ela teve foi muito importante para mim, para o meu desenvolvimento. Por quê? Porque ela não me colocou no caos. Porque ela via Uhum. assim, bom, ele anda na ponta do pé em alguns momentos, em outros ele não está andando na ponta do pé. Então ele não vai ter problema. Isso era mais ou menos o pensamento dela, que ela dizia para mim, né? E a seletividade alimentar, a mesma coisa. Ela fazia comida separada para mim, ou seja, era um feijão seco com farinha e macarrão sem molho. Isso é a comida que eu como todo dia até hoje. Eu não como comida molhada. E Uhum. fazia comida com tempero, feijão com tempero, com carne, com tudo, para a família. E isso nunca foi questão de briga, nunca foi uma questão de, não, eu tenho que fazer ele comer outras coisas. Não, ela tentava, me apresentava outros alimentos e via que eu não conseguia comer, porque dava ânsia de vômito ou coisa do tipo, ou eu vomitava quando eu comia. E aí ela foi respeitando cada tipo de comida que eu conseguia comer. E foi respeitando, assim, ela nunca tentou forçar a barra. A mesma coisa sobre sociabilidade, ela socializar, né? Meus irmãos todos, né, típicos, vivendo o mundo, andando de bicicleta, brincando na rua, e eu no quarto, isolado, desmontando o controle remoto, fazendo um bocado de coisas desse tipo, mexendo com pilha, LED, circuito, enfim. Então, meus pais também não reprimiam isso, porque era uma brincadeira diferente, mas não sei, assim, não sei, eu já perguntei para eles o porquê, mas eles não sabem responder, né? Eu acho que é o feeling, né? E eles nunca Uhum. barraram nada disso, ao ponto de
quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, comecei a fazer coisas fora do comum, né? Assim, programar, fazer aplicativo, trabalhar com fotografia, editando foto, naquela época, lá atrás, ainda Windows 98, fazia projeto para empresa, fazia papel timbrado para cartório. Então, assim, era uma coisa que eu acredito que meus pais permitiram, porque foi vendo assim, bom, ele é bom nisso aqui, mesmo que ele não durma direito, porque eu não dormi Sim. direito, ele tá fazendo as notas dele da escola, tá fazendo as coisas dele aqui, tá gerando uma grana para casa, ajudando, porque eu fazia muito questão de ajudar em casa. E, e acho que eles não acharam isso estranho, não. Pelo menos a minha visão, a minha visão é que não era estranho, eu não me senti estranho dentro de casa. Fora de casa, sim, mas dentro de casa, não. Então foi um lado que abraçou, mesmo sem saber que eu era autista. Então foi crucial para o meu desenvolvimento. Uhum. Sim, eles te aceitaram, não é assim, e nós vamos aceitar e pronto. Ah, ele não come isso, então vou. Ela já colocou na rotina dela, e acho que ela já via aquilo com normalidade. Então, assim, não sei, acho que nós pais, né, você mesmo com menos tempo de diagnóstico do seu filho, porque o seu filho provavelmente deve ser mais novo. Quantos anos Ele tem seu filho? vai fazer 5 agora em abril. Aham. Então, assim, a gente se acostuma, né, a viver assim. Aí eu falo porque eu, é, né, com meu filho que tem 11 anos, vai fazer 12. Então, assim, você já se acostuma a viver daquele jeito. Aquilo é parte da sua rotina. Então, eu acho que foi meio que o que ela se acostumou. Não, já sei que tem que ser essa comida, ok. Eu já sei que eu tenho que programar e organizar. Então, isso vai acontecendo. Acho que meio que foi o que aconteceu com ela, né? Ela foi vivendo aquilo e aquilo foi sendo parte da Isso, e rotina dela. até uma coisa interessante a dizer, que quando saiu o laudo do meu filho, aí a gente, né, eu e minha esposa, a gente tentava falar Uhum, para minha mãe, né, como é que a gente vai fazer e tal, e sempre aquele receio, né, de falar para a família e tal. E aí a gente contou, né, ó, nosso filho é autista, né, ele vai precisar de algumas adaptações nos horários, nas coisas, rotina e tal, né, e ela disse assim, ela disse desse jeito, né, ah, igualzinho a você era assim também. E uhum. aí, o interessante é que ela faleceu pelo Covid antes de sair o meu laudo. Ah, meu Deus. Ou seja, ela Gente, já, meio que já sim. disse, ó, Sim, ela não sabia você o é nome. igualzinho ao seu filho. Aham, aham. Ah, você era assim também. Ah, você fazia isso também. Exatamente. Gente, que Aí pronto, aí não tem, coisa. né, não tem jeito. Sim, Tava lá, o autismo sempre esteve lá, né? Então, sim, sim, exatamente. E como que foi? Eu quero saber do diagnóstico do seu filho. Mas antes, eu queria saber o que que você, por exemplo, você falou assim, ah, mas eu me sentia, dentro de casa eu me sentia tranquilo, mas fora, o que que você se lembra de quando, desde a época da escola, você achava que, ah, mas eu não gosto das mesmas coisas que os meus colegas gostam? Como que era isso para você já na escola, até onde você se lembra? ah, tem uma coisa que acho que muitos autistas adultos vão falar, talvez eu também tenha essa mesma percepção, é que a gente não se encaixa muito nesse modelo de mundo, sabe? É meio que o social, a forma que a gente vê as pessoas e como elas se comunicam, é estranho para a gente. Então, é Uhum, quase que eu não consigo encaixar naquela ideia de manejo social, sabe? De lei de compensação, de jogo de conquista, aquele teatro todo que é o uhum. universo neurotípico. É que é um teatro, querendo ou não, é um teatro. E, e assim, eu me achava normal, porém estranho porque as pessoas me achavam estranho. Então, eu não me sentia assim tão estranho. Eu tentava ao máximo me enturmar, tentava ao máximo, mas
Só eu sabia, assim, do desgaste que era, porque no fim do dia eu me trancava e ninguém sabia como é que eu ficava, né? Então, isso era uma coisa que ninguém tinha noção. Mas, mas eu tentei mascarar muito. Assim, que o meu mascaramento é muito igual, parecido, né, com o mestre que as mulheres fazem, que para tentar encaixar na sociedade, para poder falar Uhum. bem, enfim. Mas é muito forte o meu. E assim, eu tô naquele autista clássico, né, nível 2, mas que mascara tanto que fica ali o nível um, sabe? Mas só que, assim, eu e Uhum. minha esposa aqui em casa, a gente vê diariamente a necessidade básica que eu não tenho, não consigo. E eu fui muito independente na infância, na adolescência. Minha família sempre me deixou livre. Ó, é diferente de não ser assistido, pelo contrário. Uhum. Eles sempre viam, né, faziam tudo, porém eu era muito independente. Ah, e aí no lado externo, por isso que em casa era muito bom, mas no lado externo era justamente isso. Eu era tido como seu Lunga, né, que é aquele personagem ignorante, né, eram os apelidos que Uhum. tinha. Dr. Pardal, Mister M, é, Gêniozinho, tudo por conta justamente das habilidades de suplementação que eu nem sabia que tinha também, né? Eu nem sabia depois. Uhum. É aquela pessoa que, assim, todo mundo E usava de mim para fazer alguma coisa, pedir alguma coisa e tudo mais. E eu, na minha ingenuidade, né, eu ia fazendo. Então era esse meio sim. estranho, porém meio popular, sabe? Mas era um popular porque Uhum. não era assim, real, era uma coisa meio da ingenuidade mesmo. Uhum. E, e você se lembra de algum sofrimento que você teve na escola ou na faculdade? Aí eu quero que você me conte da sua vida acadêmica também, mas você se lembra de amigos maldosos, de situações de bullying? Você teve isso ou não? Se eu disser que todos os bullying que eu sofri foi dos professores, Ah, não acredito. Na escola ou na tanto faculdade? Ambos. escola, escola primária, na escola do fundamental, na escola do ensino médio, na faculdade, juro a você. É, vou dar um exemplo. No básico, lá na quarta série, eu estava fazendo a última prova do ano, aí eu fiz a prova de matemática fazendo outro caminho, mas que dava o mesmo resultado. Aí a professora Uhum. não quis me aprovar por conta disso. Aí minha mãe foi lá falar com ela, olha, porque a conta não tá certa. Não, mas é porque ele respondeu de um jeito que não é da quarta série, é de outra série pra frente. Eu não ensinei isso. Ela, sim, mas não tá certo. E aí isso assim, tipo, na frente de todo mundo, pois, continuo no ensino médio. Ah, eu tinha um jeito, eu tenho um jeito diferente, não é de Gil, tá falar, o jeito que falhando eu um tenho cabelo maior, pouquinho. Tá, Gil, tá vê se falhando tá melhor bastante. Assim, agora. já tava há um tempo, mas agora parece que melhorou. Firmou. Certo, Tava. Vamos ver se firma aí. vê se melhor agora. Abri Tá. aqui o. Não, perfeito. Às vezes E, é o sinal, né, e da isso, internet. Não, isso. beleza. E Agora tá melhor. Ah, você tava falando na. dessa prova de matemática, sua mãe foi lá, falou que, mas não tá certo. Ela falou, mas eu não ensinei isso. Foi até aí que a gente ouviu. Pronto. Aí, já pulando para o ensino médio, eu tinha um jeito excêntrico, um cabelo maior. Porque, como eu disse, eu não me encaixava mesmo, tinha o meu próprio jeito, né? E aí os professores ficavam rindo do cabelo, do meu jeito diferente. Aí eu sempre ia para a direção e perguntava, ó, essa é uma atitude normal de um professor falar em sala de aula e todo mundo rindo e tal, assim. E eles, não, aí vou falar com esse professor, aí pronto. Aí tinha toda aquela confusão do professor ficar com a cara feia, né? E até que, assim, tem várias outras histórias de abaixo-assinado para os alunos inteiros do ensino médio fazer um abaixo-assinado para eu ir com uma roupa que, enfim, era assim,
era mais pelo meu visual, mas que não era um visual louco, assim. Não, era só porque eu tava indo de calça jeans e a escola ia era uma calça de lycra, sei lá. E porque a minha mente ela é muito lógica. Uhum, Então, batia muito nisso, né? Assim, meu tênis era preto, mas eu pintava ele, fazia uhum. arte. Aí o diretor não aceitava. Aí ele fazia uma roda de alunos para dizer, ó, se amanhã não vier com tênis preto, eu disse, sim, mas aí eu saía perguntando para as pessoas, que cor de tênis é esse? Preto. Então, é preto, por que você está reclamando? Então, teve professores, né, rindo da minha aparência, por aí vai, do meu jeito de falar. E na faculdade chegou também a casos absurdos de eu estar com o braço quebrado e professor dizer que foi excesso de masturbação. Então, e assim, eu não sabia como. Eu saí assim, da sala sem saber para onde ir, né? Eu tive uma crise no corredor e fiquei travado. Tanto que um outro aluno saiu e foi lá me acudir e tal. Então, assim, pelo meu jeito, querendo ou não, as pessoas têm que entender o seguinte, que existe o bullying daquelas características estereotipadas que todo mundo conhece, do autista, né? Está muito na mídia aí dos bullies que estão acontecendo, mas da pessoa que não parece, não sei, eu não sei te dizer porque se é pior, mas eu digo que todo dia para mim acontece isso, porque toda vez que eu saio de casa e vou para uma fila preferencial, ou eu vou falar de autismo, aí vem aquela enxurrada de não, você é normal, você não é autista, deixe disso, então, isso é falta de Deus, não sei o quê. E é várias outras, sabe, absurdos que eu escuto assim. E, e é horrível porque eu me cobro muito de estar mascarando, isso é horrível para mim, sabe? Eu não consigo, assim, reflexo, eu não consigo, é horrível para mim. Eu queria me Uhum. libertar mais disso, mas existe uma pressão muito grande aqui onde eu moro, sabe? É muito forte. E as pessoas esperam isso de mim também. Uma pessoa comunicativa e tudo mais, acha que isso é um diferencial, mas não sabe o esforço que está acontecendo comigo, né? Eu passo dias depois de uma live para me regular, Sim, enfim. Mas o bullying sempre teve e tem até hoje, então sim. é mais ou menos isso. E as pessoas, elas, é incrível como que assim, a gente vive isso o tempo todo, eu, você, a gente vive isso o tempo todo. E mas é incrível ainda o nível de desinformação das pessoas. Hoje mesmo, a gente passou por uma situação super chata, onde meu marido foi buscar uma escola de inglês para o meu filho autista. E ele chegou lá e no início, não, tudo bem, vem aqui, tal horário. E aí, quando ele chegou lá, que a coordenadora viu ele com as estereotipias dele, com a agitação dele, pronto. Já não tinha horário, não tinha vaga, só tinha para começar em agosto. é, a coisa já mudou. Nossa, mas ele faz estereotipia, né? Mas não sei o que, Sim, assim, já foi aquela conversinha fiada e tal, aquela coisa, querendo falar as coisas na frente dele, assim, uma coordenadora de uma rede grande de escola de inglês. Então, assim, uma situação horrível que você fala assim, gente, como é que uma pessoa dessa está tem uma escola, mesmo que seja de inglês, é uma escola. sim, Então sim. aí a gente vê o quanto que as pessoas não estão preparadas e que, tipo assim, na cabeça dela deve ser assim, ai, um autista aprender inglês, pra quê? Que desnecessário, né? Assim, eu imagino que o que ela pensa é isso, né? Ai, esses pais, né, deve pensar, esses pais ficam com esse sonho deles, mas o menino não tem condição de aprender, né, na cabeça dela, né? E isso é tão cansativo pra gente, então assim, eu me coloco no seu lugar. Tipo, nossa, todos os dias você ter que sair, passar por algum tipo de julgamento, algum tipo de situação, alguma cara feia. Igual você falou, na fila do supermercado, a pessoa tentando te encarar e fala assim, mas o que que ele tem que ele tá aqui nessa preferencial, Não, né? semana passada foi da pessoa do caixa se levantar e falar para todo mundo assim, ó, quem não é do preferencial saia. E eu assim, bom, mas eu tô aqui porque eu tenho meu direito, né? Aí, aí eu cheguei para a mulher do caixa, né, e disse, olha, quando tiver uma pessoa que você não consegue identificar qual é a necessidade de estar na fila, pergunte,
Porque uma deficiência invisível não é obrigado você saber. Então você pergunta, a gente diz, eu tenho um laudo, eu tenho aqui minha carteirinha. Não é, a gente não vai se sentir constrangido, não, se perguntar, não. Agora, você falar em voz alta para todo mundo ouvir, isso sim vai ser um constrangimento. Então não custa Sim. você perguntar, porque se a pessoa não tiver nada, você já tira. Agora, se for uma pessoa que tem uma. Por exemplo, eu sou deficiente auditivo e quase ninguém sabe disso. Assim, eu falo porque. Mas ninguém percebe, assim, mas eu faço questão de dizer. Então, isso acontece muito no caixa, sabe? Gente que não sabe o que é o símbolo. A pessoa do caixa olhar e fazer, eu nunca vi esse símbolo. Então, a primeira vez que eu estou vendo aqui esse símbolo. É complicado, sabe? E o mais chato, e acredito que por unanimidade todos os autistas adultos vão concordar comigo, é que é cansativo a gente estar explicando todo dia. Sim. Tá aí, profissionais, médicos, pessoas da área comportamental. Por que que a gente tem que estar explicando todo santo dia? Gastando da nossa energia, sabe? Gastando. Enfim, é complexo isso, porque nem querem ouvir a gente, Sim. entende? Mas também se a gente explica e pronto, estrelismo. Não, gente, a gente tá. Uma coisa que eu sempre falo, até em algumas palestras, o que eu estou tentando fazer aqui hoje é para que meu filho, quando tiver minha idade, não precise fazer o que eu estou fazendo. Porque é esse sacrifício que eu estou tendo agora que eu não quero que ele tenha. Então, assim, é muito bom assim, esse tipo de papo, você trazer um autista para falar, né? Eu estava vendo até a de Nadine que você fez, muito bom. Porque a gente tem uma lucidez sobre quem a gente é, independente do nosso nível de suporte. Independente de como a gente se comunica, se quer que seja verbal ou não, a gente tem uma lucidez de quem a gente é. Mas é muito difícil lutar todo dia quando o sistema tudo vê como uma doença e tem que achar um marcador biológico, porque tem que evitar nascer essas pessoas assim, porque está virando epidemia. E isso está falando sobre mim, entendeu? Imagina, você ouvir das Que pessoas eu não isso. sou digno de viver nesse mundo porque eu não me adequo aos seus padrões, daquilo que você espera de mim, e aí você Sim, não gostaria que outras pessoas como eu tivessem o direito de nascer. fora que confunde muito as comorbidades com o autismo. Aí coloca uma deficiência intelectual como a força do autismo daquela pessoa. Só que enxerga tanto essa deficiência intelectual e não enxerga as potencialidades daquela pessoa. Então, é uma luta muito desgastante, sabe? Porque a gente são de todos os lados. Todo mundo tentando achar a cura e a causa para poder ganhar um prêmio Nobel. E a gente só está querendo viver como a gente é, entendeu? A gente está querendo fazer mal a ninguém. Muito pelo contrário, a gente está até imitando os neurotipos para tentar sobreviver, porque essa é a realidade. A gente não faz porque gosta. Nenhum autista mascara porque gosta, mascara por sobrevivência mesmo. Então, essa é a realidade. Imagina você ter que viver atuando diariamente, né? Tudo, o jeito de olhar, o jeito de falar, porque a gente pensa em cada detalhe antes de qualquer ação. Enfim, é muito louco isso, porque a gente queria só ser quem a gente é e não ter o olho torto, né, das pessoas. Mas acredito que fazendo a diferenciação das comorbidades do ser autista, da pessoa ser autista, eu acho que já muda muita coisa na visão do senso comum. Eu até costumo dizer assim, que a gente tem o transtorno, a gente está no espectro e nós somos autistas. Porque tem muita gente que confunde ali, né? Então, quando vão falar sobre o transtorno, fala, pronto, sim, eu sou um autista que tem um transtorno, sabe? Transtorno daquilo, 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 daquilo. Porque assim fica mais fácil de entender a nossa identidade, sabe? Que existem neurotipos, neuroatípicos, e tudo bem, sabe? Sempre existiu na vida inteira isso, é porque a gente foi segregado, colocado em manicômios, colocado em quartos escondidos, mesmo que fosse nível 1 de suporte, né? Já era estranho, então já era isolado.
E agora que a gente está tendo coragem, né, e gastando a nossa energia vital para falar, e, e falar não é uma coisa que, assim, eu falo muito, mas até disse assim, numa reunião lá na OAB, que eu sou membro, disse assim, eu falo mais por necessidade, porque por mim eu não falaria, eu me comunicaria de outro jeito. E aí todo mundo achou estranho, assim, e eu disse, olha, aí eu peguei o celular e mostrei. Vocês conversam mais por aqui, em texto, do que falando. Então o mundo é hipócrita. Porque querem tanto que a gente fale, sabe? Mas você se comunica de outro jeito. Então é uma coisa assim, que na nossa cabeça lógica, na nossa cabeça que não entende muito esse mundo fantasioso do neurotipo, dá um pouquinho de trabalho, sabe? Mas ao mesmo tempo é essencial que a gente explique. Porque senão a gente vai voltar para trás, vai caminhar para trás de novo. Pelo menos é o Sim, meu pensamento, né? sim. Não, perfeito. Eu entendo isso com muita clareza. Às vezes eu até fico assustada, achando assim, gente, será que eu sou autista e não me descobri ainda? Porque eu entendo isso com tanta. Não sei se é porque eu vivo isso com muita intensidade ao ler, a conversar com as pessoas. Não sei, se é porque eu fico imersa, assim, eu sou assim, meio 880. Mas eu entendo perfeitamente assim o que você traz e o que eu converso com outros autistas adultos assim. É, Isso para mim é assim, entra com tanta facilidade e o que eu acho engraçado que é o que você falou, né? Geralmente essa questão de cura ou vem de profissionais que querem ganhar de alguma forma com isso, ou vem de mães que têm filhos com um nível de suporte maior e que também têm comorbidades, que é o que você falou. E as pessoas Exato. precisam entender que é muito comum você ter, sim, um autista com deficiência intelectual, que também tem algum problema de saúde, que também sofra de ansiedade, que também sofra de depressão, que também tenha TDAH. Então, você Uhum. tem sim essa junção dessas comorbidades que vai tornar esse indivíduo com um nível de suporte maior. E às vezes você vai ter um indivíduo que não fala, né? Pode falar. Só te interrompendo, posso até acrescentar mais aqui Por uma lenha favor. na fogueira. É, eu não culpo as mães, de Uhum, forma alguma, porque acredito que seja só falta de informação mesmo. Ah, mas a gente tem que entender o seguinte, mais uma vez eu como psicanalista, tem que entender que os pais, eles tentam educar os filhos autistas como eles foram educados, uhum, mais ou menos ali naquela linha, né? Eu, por bem ou por mal, se eu fui educado de forma mal, vou educar de forma positiva. Se foi vice-versa. Mas, ao mesmo tempo, não enxerga como um neurotípico, enxerga como neurotípico, uhum. com problema. É quase que o autismo é um neurotípico com problema, sabe? Que Aham, não é. sim. E aí, o manejo de casa não vai ser igual, sabe? Não vai ser. Aí se frustra, aí vem os gritos, aí vem as palmadas, e aí é complicado, porque nós, autistas, temos uma visão assim, dos pais, que eles são pessoas que a gente precisa para nos guiar. Por isso que uma das primeiras coisas que a gente faz é pegar na mão e levar até a coisa que a gente quer. É, então a gente tem a noção do que a gente precisa, só que a gente tem um problema de comunicação. Está lá no DSM, está mais do que enraizado. Só que para os pais ter a informação, não entende. Não, ele tem que saber pedir, ele tem que ir lá e tudo mais. Aí vem toda aquela coisa de cobrança, e aí só agrava a, 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 a dificuldade daquele autista se desenvolver. Aí por isso que aparenta ser mais agressivo, aparenta ser mais não sei o quê, porque ele está tentando se comunicar, mesmo com a dificuldade que ele tem, ninguém está entendendo, Uhum, né? Eu até gravei um vídeo para apresentar na Assembleia Legislativa aqui, e eu falei, a gente está precisando de cura, não, a gente está precisando de tradutores, pessoas que consigam traduzir o que a gente está tentando explicar. É, é, essa sensibilidade de tradução é muito melhor do que procurar uma terapia genética para poder evitar nascer mais autista, pelo amor de Deus. Então, ah, é tão simples para a gente e é cansativo explicar todo dia repetidamente, sabe? E eu não entendo por que. Aí, lógico, vem a questão cultural, vem tudo mais. E o segundo ponto que atrapalha tudo isso é a forma
que o médico passa o laudo para a família. Eu sempre percebo isso, que é uma forma muito negativa, pesada. Lógico, eu não estou romantizando autismo aqui, não, de forma alguma. Mas também não é para demonizar. Eu não vejo assim, os relatos que as mães falam para mim, sempre recebo relatos de mães que dizem assim, ó, um médico disse que meu casamento vai acabar porque meu filho é autista. Um médico disse, olha, você pode sair do seu emprego porque você não vai ter que ficar em casa cuidando do seu filho 24 horas. Nem sabe como vai ser o desenvolvimento do filho. Aí diz, ele vai babar, ele vai bater a cabeça na parede. Aí cria aquele terror psicológico que nem sempre se torna uma realidade, sabe? Porque, por exemplo, o meu filho que tem um nível de suporte mais considerado, e no início ele teve muitas crises, justamente porque ele estava tentando entender esse mundo, né? A se encaixar nesse mundo. E a gente foi traduzindo tudo que causava crise nele, né? Principalmente a previsibilidade. Quando a gente entendeu tudo isso, é muito difícil o filho da gente, o meu filho, né, o Samara, nosso filho ter alguma crise agora. É muito difícil. Muito, muito difícil. Porque a gente entende como ele funciona, que não é síndrome de reizinho, muito pelo contrário, é porque é necessário para ele que algo comece, termine, tenha um fechamento, sabe? Que o horáriozinho dele, até mesmo de regulação intestinal, é tudo certinho, horário de dormida, a rotina dele é muito fiel. E assim, às vezes eu penso assim, porque tudo isso faz sentido, só que o mundo neurotípico é tão caótico, sabe? Que para eles não faz sentido nada disso. Porque quer viver adoidado, quer aproveitar a noite, sabe? Em vez de dizer assim, pô, mas a noite é para dormir, que eu preciso recarregar minhas energias para trabalhar amanhã. Então a gente tem esse pensamento mais lógico, né? Mais direto. E o povo, tipo, quer fazer uma festa na quarta-feira de aniversário e assim vai, toda semana, isso assim, porque você tem que socializar, né? Você tem que exercer nível social. Exatamente. E aí é complicado, porque é como eu disse também em outra palestra. Todo mundo acorda, aí bem cedo, aí toma café, aí coloca na rádio, aí pega o carro, enfrenta o trânsito, briga com uma pessoa no trânsito, aí vai para o atendimento, aí recebe cliente que é chato, cliente que não sei o quê, bebo que entra na loja, aí vai almoçar nas carreiras, lá no centro da cidade, aí volta, aí chega em casa lá para 8 da noite, aí tem os filhos, aquela coisa toda, toma um analgésico, um remédio para dor de cabeça, vai dormir bem tarde, porque está assistindo Netflix, aí começa tudo de novo no outro dia de manhã. Aí eu penso, será que o corpo neurotípico está preparado para toda essa gama de informação? Será que não é um exagero, um abuso da saúde? Sim, não E tá, imagina para a gente que você tem que colocar isso elevado ao quadrado, né? Ou mais. Então, eu acho que assim, a gente tem mais o que ensinar do que aprender, porque é um abuso já, né, da sociedade. É muito cheio como eu disse, é um grande teatro, né? E é é por isso que isso. as pessoas Assim, estão tão doentes, né? sim, claro, com certeza. Não, Com faz certeza. todo sentido. Não sei como é que o povo não enxerga isso, mas pra mim faz todo sentido. Não, a neurociência explica, as ciências explicam, assim, o quanto que a rotina, o ambiente, você ter os mesmos horários, até no final de semana, você não, tipo, dormir tarde no final de semana e acordar tarde, porque isso vai desregular toda a sua rotina. Tá aí, gente, é ciência, tipo assim, para qualquer indivíduo. Então, Mas é o que você não, falou. vamos exceder, né? Vamos estourar fora, porque a vida é isso. Exatamente, exatamente, faz todo sentido. E me fala, o que que você fez de curso acadêmico na faculdade? Que você saiu da escola e aí você foi direto para a faculdade? Como que foi esse seu trajeto, sua trajetória acadêmica e profissional? É, eu trabalhava já com fotografia, né? Por um bom tempo, já acho que mais de quase 15 anos eu vou fazer de fotografia. E, e aí eu entrei numa faculdade de sistema de informação, informática, programação, Uhum. né? E foi lá que teve esse professor que fez aquela coisa que eu lhe disse, e foi lá também
que teve outro professor que despertou e dizer, ó, acho que você é TDAH. Então, foi de lá que eu corri atrás do meu lado do TDAH. E aí eu não consegui terminar a faculdade justamente que é TDAH, porque assim, eu preciso também deixar mais uma coisa clara aqui para quem está assistindo. Uma pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma coisa, certo? Uma pessoa autista com TDAH é outra coisa. Uhum. E se chocam as duas, sabe? E aí fica complicado, porque a gente tem um hiperfoco, mas a TDAH fica tirando esse foco. Uhum. Aí dá uma, sabe, buga a cabeça. Então, para estudo é muito difícil. Aí eu não consegui terminar essa faculdade e fui para a faculdade de psicologia. Uhum. Lá, graças a Deus, tem até uma professora que está aqui no Eu chat vi e que ela devo muito a ela. comentou. Ela foi muito sensível para mim, e isso a gente nem tinha laudo de nada, né? Só do TDAH, mas foi muito sensível, acolheu bastante, não julgou, né, por nada. E ela é incrível, né? E E lá também tive esse problema. Tipo, uma matéria eu não conseguia fazer nada, tirar nota baixa, mas sentava lá na frente, eu assistia tudo, anotava, eu até gravava no celular toda a aula em áudio para assistir, para ouvir depois em casa. E em outras eu não conseguia. Conseguia notas boas e conseguia notas ruins em outras. E, e aí eu migrei para psicanálise. Então, me formei como psicanalista e agora estou bacharelando em fonoaudiologia. E então, eu fiquei muito curiosa com isso. É, Mas deixa eu só te perguntar. Você terminou a faculdade de psicologia porque a psicanálise tem uma diferença, não é? A psicanálise ela já se É, separou totalmente da psicologia, né? são duas vertentes, né? Eu não terminei psicologia. Hum, A psicanálise você pode aprender dentro do curso de psicologia, né? Como até mesmo uma certo. extensão ou pós. E, e a psicanálise ela não é um curso necessariamente acadêmico de faculdade. Então, a gente pode fazer, que foi o meu caso, né? 4 anos com o Instituto de Psicanálise daqui do Brasil. Uhum. Então, ah, essa foi a minha formação, né? Mas o bacharelado eu estou fazendo agora com a Unicamp. A minha intenção é trazer justamente material acadêmico, principalmente de pesquisa e tudo mais, com, com fazer a prova, né, vamos dizer assim, da neurodiversidade. Isso já acontece lá na Austrália. Tem uma duplo PhD, que ela é autista e ela faz todos os ensaios, estudos e papers, tudo para provar, mostrando e replicando que a neurodiversidade existe, que não é uma inflamação do cérebro, Uhum. o autista não é inflamação do cérebro, que não é gases poluentes, sabe? Não é, enfim, essas coisas todas que dizem. E sim, de fato, é uma identidade que sempre existiu no mundo, mas era, né, como eu disse, segregado, ninguém aceitava, porque o ego do neurotipo nunca permitia o diferente, então fazia isso. Então ela está conseguindo comprovar, fazendo, né, todos os trabalhos dela. Agora é engraçado que esses papers nunca chegam aqui, né? É incrível. Ninguém vê, Eu, não, né? eu te confesso assim, mas eu te confesso que também eu acabo ficando muito dentro da minha bolha ali, de estudar sobre análise de comportamento aplicada. Então, tenho um interesse muito de, tipo, como que você pode, a forma como você dá a instrução, o quanto que isso difere na aprendizagem. Então, assim, que é uma coisa também pouco falada, pouco estudada, para justamente facilitar esse aprendizado do neurodiverso, não ficar assim, eu ficar falando 1 hora na sua cabeça, uma coisa que eu poderia falar em 5 minutos. Hum, Basicamente é isso, porque eu acredito que isso facilita muito o aprendizado para um claro, indivíduo. Então, eu tenho claro. muito interesse nessa parte. Então, eu te confesso que eu não conheço sobre nada disso, até tenho curiosidade, que é que depois que você me passa o nome, quero ler, Sim, quero divulgar conteúdo também sobre isso, porque tem muita gente que tem interesse sobre isso, que acaba se aprofundando mais, os neuropsicólogos, os psicólogos e tudo. E por que que você, assim, e aí, assim, por que que você escolheu especificamente a fonoaudiologia? não é porque eu sou deficiente auditivo, por incrível que pareça. E não é porque meu filho e eu
né? No início, não verbal, meu filho agora está começando a falar, está repetindo o que a gente fala, tá falando comando sem repetição, já está conseguindo associar, né? Não é nem por isso. Eu acho que é porque eu gosto muito da parte sonora, sempre gostei, Uhum. sabe? Sempre gostei da parte. Assim, minha família é de música, tem Aham, entendi. todos tocam instrumento, a gente meio que tem um ouvido ali, não absoluto, mas se a gente ouve uma música, a gente replica no Uhum. teclado, no baixo, e sem mesmo de cabeça, mesmo só ouvindo. Então, a parte da comunicação, porque não sei se você percebe, mas eu deveria falar mais estranho ainda, porque eu tenho a língua presa. E não aparece. Não, não Ela é presa aparece. até a ponta. Não, Então, eu aí eu sou muito fascinado por essa questão, entendeu? De áudio, entendi. de comunicação. E também para desmistificar também essa questão da comunicação, sabe? Uhum. Entender mais o que é tão forte no mundo neurotípico a comunicação verbal, Sim. no mundo digital, sabe? E de Uhum. cobrança de falar, né? Aí eu Sim. quis entrar nessa seara, mas também para fazer pós, começar a criar artigos, tudo. Ah, legal. Não, eu tenho um caso de amor com a fonoaudiologia. Eu gosto muito também. Eu acho muito interessante justamente essa questão da comunicação. Acho que nos ajuda para a vida, assim. Eu gosto muito. E essa questão que você estava falando do quanto que o não conseguir se comunicar gera problemas de comportamento, gera agressão, eu sempre falo assim, se imagina se você estivesse no Japão ou na China, né? E ninguém te entendesse, você não entendesse ninguém. Você neurotípico ia ter um ataque de agressividade, de Isso choro. ninguém pensa, né? Pois Ninguém pensa assim. ah, isso pra mim isso é O, tão óbvio. próprio neurotipo sai do prumo. Ele Exato, pode ser a pessoa mais sã do mundo, mas em um momento ele vai fazer, meu Deus, ninguém tá me entendendo, vai surtar. Mas, e a exatamente. gente não é só a questão de não se comunicar, tem todas as influências externas também, de sensoriais e tudo. Sim. Tem que lembrar que as nossas sinapses são diferentes, as conexões são diferentes, a gente entende as coisas de forma diferente. Então, a, não é só. É por isso que a tradução é mais empática do que querer transformar, entendeu? Quando eu peço para que as pessoas tentem traduzir as nossas características ou o que a gente está tentando falar, é mais por empatia mesmo, para fazer, oh meu Deus, ele conseguiu se comunicar, eu consegui entender, mas deve ser horrível o que ele está passando agora. Eu, não, eu, como neurotípico, não sei, realmente, não estou na pele. Né? Uma pessoa neurotípica não estaria na pele. Mas pelo Sim. menos tenta entender, já que a comunicação está sendo prejudicada, já que é prejudicada, então aquilo que você conseguir traduzir para a gente, pode perceber que sempre vai diminuir as questões das crises e até mesmo da ressaca social, né, problemas dessas questões, porque a previsibilidade é a melhor coisa que tem para o autista. São duas coisas, a confiança e previsibilidade. Se a gente tiver essas duas coisas, pronto, a gente é a maior acessibilidade que poderiam nos dar, sabe? Sim. Não, perfeito. E como que foi o diagnóstico do seu filho? Como que vocês perceberam? Era o primeiro filho de vocês, né? Isso. Como é que foi esse processo? O que fez vocês procurarem ajuda? Provavelmente porque ele não falava, mas ele tinha coisas tipo, igual a sua própria mãe, né? Trouxe, isso é como você. Desde mais novinho, Uhum. ela observava essas coisas e fazia já esses comentários. É, pelo fato de andar na ponta do pé, sim, né? Ele A também seletividade alimentar dele, andava ou anda? ele anda até hoje, né? Eu ando até Aham, hoje, a gente anda até hoje. Principalmente quando tem euforia, a gente fica na ponta do pé. E aham, engraçado porque é inconsciente, né? A minha esposa aqui gosta de registrar, assim, ela pega o celular e grava assim, escondidinho, quando eu tô na ponta do aham, pé. Aí faz aí, ó, autistas reais, sabe? aham. Mas, Adultos fazendo isso. pois é, porque é difícil, como eu tô dizendo, é muito difícil a gente fazer isso fora, ou até mesmo aqui em algo assim. Mas no dia a dia, eu tento me cobrar menos e ser mais autista, sabe? Porque é complicado. Isso gera muito problema psicológico. Mas a do meu filho foi o seguinte: começou com
um médico, né, dizendo, olha, vá para uma pediatra, né? Vá para um neurologista. E aí a minha esposa fez, sim, mas por quê, né? Uhum. O que que ele tem? É algum Sim, problema? Algum... já pensou Tem que uma fazer coisa grave, um um exame de tumor, um. imagem, né? Uhum. Precisa de alguma coisa, ressonância, sei lá. E aí ele, não, só vá para um neuropediatra ou um neurologista. E aí a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha. Por isso que eu digo mais uma vez, classe médica, por favor, saibam Conversar. Eles mesmo deviam. O fonoaudiólogo tinha que dar aula pro médico. Como se comunicar melhor, cobrando exato. comunicação e eles não sabem se comunicar. Tem, do mesmo jeito que vocês parabenizam quando nasce uma criança na hora lá do parto, e tem muitos que são frios na hora de dizer que alguém morreu, aprendam também a dizer quando uma pessoa é neurodiversa, porque não tem dificuldade de um médico dizer assim, ó, família, o seu filho é neuroatípico, Uhum. ele tem algumas características que não são das pessoas neurotípicas, então você vai ter um manejo diferente, vai ter ali uma questão sensorial, vai ter ali uma questão, mas assim, não é nada que vocês não possam aprender, porque Uhum. tanto ele é capaz de desenvolver como vocês são capazes de aprender a conviver e ajudar e incentivar. Pronto. Acredito que é bem melhor do que dizer, ó, seu filho é autista, aí vem aquele peso, aquela nuvem, sabe? Ó, Uhum. prepare para terapias, prepare para milhões de horas de aba, prepare Uhum. para, enfim. Sua vida Então, acabou mandou. aqui. Exato. Aí é por isso que o povo tem a sensação de que o chão se abriu, que o filho ideal não Você nasceu. tem um luto. É complicado, né? Porque eu às vezes falo assim para algumas famílias que falam sobre essa questão do filho ideal. Ah, meu filho ideal não nasceu. Sim, mas e se ele não fosse autista? Você tem uma bola de cristal para saber se ele seria um filho ideal? Será que ele não iria virar um bandido lá na frente, um assassino, alguma coisa? Utilizar Você não sabe. drogas, ser Ah, mas, viciado. mas eu vou morrer. E meu filho vai ficar com quem? Isso é um pensamento mórbido, procura terapia. Uhum. Qualquer mãe, qualquer pai não quer morrer, independente do filho ser típico ou atípico. Exato. Tem, assim que um filho nasce, você é, é, coloca toda a sua pulsão de vida ali em cima daquela criatura. Então, independente de ser autista ou não, só se for um pai muito negligenciado, né? Se ele tá nem aí. Mas, enfim, a, essa gama de peso foi passada e aqui assim, acontece muito na minha cidade. E aí a minha esposa sentiu, né, esse peso. O que será? O que será? O que será? E aí quando chegou na neuropediatra, ela viu as características dele, como ele se comporta, ela conversou, fez toda aquela conversa e tudo mais, e aí com mais dias de acompanhamento, aí ela fechou o lado. Não, autista clássico, aquele classicão mesmo, sabe? E que tem o atraso na fala, mas o que pegou mesmo é porque uma das pediatras, antes de ir para essa neuropediatra, desculpem se alguém vai se sentir ofendido com o que eu vou dizer, quis colocar dentro do espectro neurotípico. Ou seja, ele tem que se encaixar nos coisas de desenvolvimento, naquele, Uhum. né, Nos marcos do parte. neurodesenvolvimento. Uhum. E assim, mesmo sem saber que ele era autista, eu já achava estranho. Não sei porque, se é porque eu sou Uhum. autista também e tenho uma visão de mundo diferente. A mente dizer, olha, ele não está falando tantas palavras em tanto tempo, ele não está assim, 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 assado, ele não está olhando nos olhos. E eu, na minha mente, assim, inocente, pensando, mas se ele desenvolver isso depois, ou porque não achou ainda motivos para isso, sei lá, Uhum. né? Será que ele não quer falar porque ainda não é momento para ele falar, sei lá, alguma coisa do tipo? Aí ela dizia, ó, o carrinho, ele vira ao contrário e gira as rodinhas, né, para cima. Aí eu, na minha cabeça, ele tá só apenas querendo saber como é que funciona aquela Uhum. rodinha, sabe? Uhum. Um dia que ele tiver a imagem de um carro para se espelhar, entender que ele é o contrário, que ele anda assim e faz brum, brum, ele vai fazer, que é o que ele faz. Então, assim, será que está faltando uma criança neurotípica
de explorar muito mais coisas só porque existe um padrão normativo de sociedade, de comportamento. Eu já achava isso estranho, sabe? Aí, enfim, eu não estou aqui para criticar os marcos de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo eu critico porque a gente não se encaixa na Sim. régua do tipo. Uhum. Então fica complicado fazer essa medição, sabe? Dentro do espectro autista não dá para comparar, imagina ainda comparar com um Sim. ser totalmente diverso. Que aí Uhum. ele fala mais, não só diverso, mas divergente, Uhum. que diverge em muitas coisas. Exato. Então, chegou, né? O lado dele a gente não teve tanto peso, porque a minha criação também foi dessa forma. Eu olhei para minha esposa e falei, não, ele é assim, ok, vamos educar, vamos entender mais, debruçar no assunto, tirar, né, pegar todas as frutas podres da árvore, porque tem muitas, né, charlatanismo que existe, e focar na excelente informação. E aí foi engraçado, porque quando chegou o meu laudo, aí é como se fosse um estalo, sabe? Parece que é um switch, né? Parece que ligou uma lâmpada assim, e uma gama de informações que convergem com muitos autistas que eu falo diariamente são iguais, sabe? A gente fala a mesma língua. É muito incrível isso. E acredito que seja por isso que pelo menos, eu vejo o desenvolvimento do meu filho muito bom, vejo ele. ah, não mudaria nada dele, nenhuma vírgula, sabe? Eu não faria nada diferente. Eu não consigo ver ele como neurotipo, a verdade é essa. Mas, mas assim, é um caminho que está complicado ainda, sabe, pra gente, porque aqui em casa essa dualidade, né? Tem a criança e tem o adulto. Aí se eu falo, o povo só fala das crianças. Aí não dá credibilidade para o adulto. Só que eu já fui uma criança parecida com ele nas características. E aí o povo faz, não, mas você, enfim, desenvolveu, não sei o quê, assim, mas não é assim, sabe? Uhum. É Não são complicado. todos que se desenvolvem, geralmente o argumento é esse. Sim, exato. E aí a gente também fica pensando, né? Tá, mas será que ele não se desenvolveu porque também aquele ambiente também não contribuiu, né? Porque você mesmo que a sua família não soubesse, você teve uma aceitação, te foi dada a liberdade de explorar aquilo da Sim, maneira como você quis. sim, E o que acontece é que muitos pais querem colocar os filhos dentro ali da caixinha do que é esperado. exato. Principalmente quando a criança entra na escola. É incrível, assim. É porque quer comparar É, com os coleguinhas, tem que exato. fazer igual a Tem ele. que apresentar no Dia das Mães, tem que apresentar no Exato. recital no final do ano, tem toda aquela expectativa. E tudo que foge do convencional, os pais não tendem a aceitar muito. Mesmo que esse convencional, às vezes você nem concorda com aquele convencional. Igual, eu tenho uma me irrita muito quando as pessoas falam assim, ai, porque tela, videogame faz muito mal, que não sei o quê. Tá, mas a gente está vivendo no mundo da inteligência artificial, onde as profissões mais bem pagas estão sendo a galera de programação, de tecnologia, de máquinas, e aí você é contra o menino usar tela e jogar videogame. Eu posso ser polêmico, posso Pode, ser polêmico. pode, se não for Ó, polêmico, um não é meu um perfil. segredo aqui pra galera que tá assistindo e que vai assistir depois. Vou falar até baixinho. Todos os autistas gostam de eletrônico, só para deixar claro. Pois é. Então, eu Ué, os cresci jogando muito videogame. neurotípicos gostam. Pois é, a, eu cresci jogando muito videogame. Eu cresci usando computador lá nas antigas. Desmontava o computador, montava de novo, melhorava o computador, começava a fazer trabalhos onde o bairro inteiro ninguém tinha computador. Então, assim, tela sempre foi meu aliado. A tela para o meu filho, por exemplo, é um aliado. Ele aprendeu a escrever por conta das telas. Ele aprendeu, até mesmo, é até um desafio na área da fonoaudiologia que eu estou estudando, que na fonoaudiologia diz assim, que é por imitação do movimento da boca para Uhum. repetir.
Mas por incrível que pareça, as primeiras palavras dele saiu por conta de ele imitar um desenho, mas não visualmente, mas sonoro, Aham. né? Então ele ouviu e imitou aquele barulho. Aí ele começou com esses barulhos como se fosse um sonoplasta, né? Para depois ir encaixando as sílabas, as letras, as sílabas, as palavras e agora as frases. Então, ah, eu acho assim, é óbvio, tudo em excesso é ruim, Exato. mas, mas quando a gente usa como aliado, é excelente. Por exemplo, crianças que não conseguem, crianças barra adolescente e barra adulto, né? Que não conseguem se comunicar verbalmente, ou tem dificuldade, ou gastam muita energia para, porque querendo ou não, é mecânico, né? Uhum. Fazer toda essa questão de sair a voz e usam a comunicação alternativa, a tecnologia é aliada. Então, eu não entendo, assim, eu sei que é aquilo que eu disse no início, né? É a busca do pote de tesouro, né? Achar a causa cura, né? Tem que ser alguma coisa, é as telas, é não sei o quê, é anticoncepcional, como eu ouvi na Assembleia falando, tanto absurdo, sabe? É a poluição, é engraçado, né, que o autista que nasce no Himalaia, na China, não sentia a poluição aqui da Paraíba, né? Sim. É, tempo a mãe dela não tomou paracetamol e nasceu autista, Uhum. então, pelo amor de Deus. Uhum. Mas, mas só aí um adendo aí, pelo menos até onde eu sei, para não falar todos, mas a maioria dos autistas Sim. gosta muito de tecnologia, gosta de tela, gosta de. É, é, porque a nossa cabeça, como é um pouco lógica, ou muito Uhum. lógica, né? Até a parte de informática ela é trabalhada dessa forma pela lógica. Né? Se você, Sim. eu até digo assim para as pessoas, querem entender um pouco da cabeça do autista, estude a lógica de programação. Uhum. Não é, não é programação em si, mas a lógica, né? Que é se tal coisa, então tal coisa, tal coisa. Se não, tal coisa, tal coisa. Pronto. Tudo é muito Isso é a lógica da programação. encaixotadinho, né? Isso é como a gente pensa, entendeu? Estudando a lógica da programação, que não é obrigada a ser uma linguagem de programação, vai entender muito de como funciona o cérebro de um autista. Porque a gente é muito assim, entende muito pela lógica, é muito literal, é muito palavras-chave, sabe? E, e não tá voado, a gente tá atento a tudo, tá pegando cada coisa. Então, assim, é Sim. bom começar a ter essa visão e essa oportunidade assim, de estar falando que eu mais uma vez agradeço, porque são raros os profissionais que têm a sensibilidade de fazer, ó, deixa eu ouvir o que ele tem para Uhum. falar, como ele sente, como ele é. Porque entre os autistas, a gente, como eu disse, a gente conversa uma linguagem Ah, só, né? Que a gente ah. fica revoltado. Como é que o povo não entende isso? Como é que o povo ainda trata a É gente tão assim? óbvio. Pois é, pois é. É incrível, assim, porque e as pessoas, eu gravei um conteúdo com um autista adulto dos Estados Unidos, ele tem 38 anos, e ele é um analista do comportamento. E tem tido uma galera mais nova dentro dessa área, que eu tive o prazer, tô tendo o prazer de ter contato através das redes sociais, por isso que eu gosto tanto disso aqui, moro aqui. Porque se não fosse isso aqui, eu não tinha tido a oportunidade de te conhecer e a gente trocar ideia. E eu gravei esse vídeo que deve sair no mês que vem, que são acho que 2 horas e 38, está em tradução. É, e ele fala muito isso. E eu até repostei um post dele nos meus stories que ele fala muito isso. Não é porque é baseado em evidência científica que a gente tem que fazer. Então, essa é uma justificativa muito grande dos profissionais. De, Já ah, pegamos um mas vespeiro, viu? exatamente. Não, mas já Se tô a gente for falar acostumada, de né? fervorismo, se a gente for É, falar de tudo isso, meu Deus, exatamente. Então, assim, desespero. as pessoas querem colocar isso para justificar as práticas. E engraçado que o nome do perfil dele é The Beard Behaviorist. Então, Sim, ele gosta da ciência, ele gosta da filosofia. Mas o problema são as pessoas e as práticas do que essas pessoas fizeram com a ciência, fizeram com as práticas e tudo querem justificar as suas atitudes
através da ciência e querem invalidar aquilo que um autista adulto, que um neurodivergente te fala por causa da ciência. Sim. Então, esse é um ponto que as pessoas, justamente, elas não falam e muita gente não quer falar sobre isso. Porque talvez para o profissional, né, aquela questão do ego que você falou, que se eu falar, eu vou estar descapacitando, não existe essa palavra, mas né, eu vou estar tirando a minha capacidade, o meu estudo. O que você tem É a porque dizer sobre isso? Pode falar. fere, fere ali a conduta do profissional, sabe? Do ego. Porque, como eu disse, o autismo sempre foi observado. Ou seja, a nossa história foi um neurotípico que olhava a gente, achava estranho o comportamento, anotava e fazia, não, isso não, isso não, isso não, isso não. Né? Nunca foi ouvido. Nunca permitiram nem sequer chegar na vida adulta e ser ouvido, porque já era segregado. Então, é complicado, porque, como eu disse, não dá para encaixar nessa régua, sabe, do neurotipo. E aí, quando vem estudos, tem uma coisa que a gente também precisa explicar, né, para as pessoas. A ciência, ela tem que ser passível a erro, ela tem que ser passível à correção. Ela Uhum. não é uma verdade absoluta. Então, quando sai um estudo, aí vem aqueles grandes nomes do autismo que faz estudo sobre isso aqui, aí Uhum. vomita para todo mundo. Só que, Uhum. Só assim, replique e nem lê, né? replica. Detalhe, né? Só lê Não o explica, abstract lá e olhe lá. exato. Não explica qual foi a metodologia, não explica qual foi se foi qualitativo, quantitativo, a Uhum. quantidade de pessoas, qual o resultado, se o resultado foi, se foi positivo ou negativo. Então, assim, fica complicado, porque a gente está vivendo realmente a história do que acontece na mídia, né? As pessoas leem só o Sim. título da matéria e acabou. Então, é muito fácil você pegar um estudo e fazer ali, ó, paracetamol causa autismo. Aí quando lá embaixo no estudo tem. Mas os estudos foram na conclusão, né? Não teve resultados que não sei o que, não sei o que. Como tem vários estudos sobre comportamento que, que foi feito com pais e cuidadores dando a opinião deles, que Uhum. é diferente de o autista dizer, né? Então, assim, é o que eles esperam, é o que eles almejam, esse como Sim. tipo. Aí fica um estudo meio enviesado. Então, as pessoas precisam entender. Ciência, ela é excelente quando ela é replicada, quando a gente vê a coisa funcionando, vê aquela coisa tendo resultado, mas sem ser de uma forma anti-ciência, sabe? Uhum. Porque de que adianta a gente pegar crianças, colocar em métodos com eletrochoque, com algumas coisas, aí é óbvio que o comportamento vai mudar, mas é porque criou um trauma, ela vai repetir ali por Claro. sobrevivência. Mas isso não é um remanejo comportamental. Então, a gente tem que partir do princípio. O que a gente quer nas terapias para autistas? É melhorar o comportamento ou explicar como é o comportamento do típico e entender e que o autista possa entender como é o seu próprio comportamento, sabe? Porque eu acho que a terapia para autistas deveria ser para ambos, para a sociedade e para o autista. Para a sociedade entender, ó, vai entrar pessoas assim na sociedade, Uhum. né? Vocês precisam entender esse outro comportamento. E a gente entender como é o comportamento do neurotipo. Não é aprender, nem decorar e nem vestir a capa, sabe? Uhum. É entender. Para a gente saber lidar com aquele ser estranho que se chama Sim. neurotipo. Porque a gente até É fala assim, mútuo, né? É mútuo. é luto. E eu falo assim, nossa, muitos profissionais falam assim, o autista é o estranho, porque ele é o pássaro que caiu do ninho, fora do ninho, né? É o do mundinho dele, que a gente precisa, ele não sabe as coisas, a gente precisa ensinar as coisas para ele. Só que, e se eu disser que o mundo neurotípico, as pessoas neurotípicas, para a gente que são estranhos, será Uhum. que vão aceitar? E a gente não fala com ego, não, porque a gente não quer mudar ninguém. Mas o mundo neurotípico quer mudar a gente. E Sim. aí eu entro a questão, entendeu? É, entra justamente a questão de entender o que querem fazer. É, é um manejo comportamental para se encaixar numa régua normativa, padrão, blá, 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 social, ou para fazer assim, individualmente, para aquele autista e fazer.
deixa eu ver como é o seu comportamento, quais são as suas limitações, como você vai conseguir se comportar, se comunicar, para poder o mundo lhe entender e assim você ter qualidade de vida. Porque uma pessoa não verbal que tem ali uma deficiência intelectual, mas que consegue ainda se comunicar e fazer coisas, nem que sejam básicas, ela tem utilidade na sociedade, porque isso aqui não, sabe? Então, não é forçar para que ela vire o máximo possível o neurotipo. É isso que eu estou querendo dizer sobre mim, sabe? Eu me cobro muito ficar mascarando. Aí eu sou sempre aquele julgado. Não, você não parece autista, porque você Você se não é comunica. Blá, autista o blá, blá. suficiente, né? É aquela coisa, né? É, Você não é autista o tem suficiente. duas frases interessantes, né? Que eu sou autista o suficiente para não ser neurotípico por causa das minhas condições, do meu laudo, e sou neurotípico demais para ser autista, porque eu mascaro demais, né? E a outra frase do autismo é assim, né? Também é outra polêmica. Nenhuma mãe quer ter um filho autista, mas quando tem, não quer deixar de ter. Porque quando o laudo é errado, sabe? É tipo, era só um atraso de desenvolvimento e não era autismo. Aí tira o laudo, aí, não, eu quero o laudo do meu filho de volta. Aí vai para outro profissional, vai corre, não sei o quê. Meu Deus, ele não era autista. É simples. Ele só tinha alguma outra comorbidade, um atraso ali, alguma coisa, e pronto, desenvolveu, aprendeu e tudo mais. A mente dele é neurotípica, o pensamento, a forma que ele maneja, te enxerga com a família, te enxerga a sociedade, é neurotípica. Pronto, ele não era autista. Simples assim, não era ex-autista, ele não foi. Ele não nasceu Sim, autista, sim, simples. Mas é difícil de encaixar isso na cabeça do povo. sim. Aí cria o mito, Tem. né? De ele foi curado, ele saiu do espectro, a minha fé curou. E assim, não é que a gente está falando que eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, e aí cada um vai ter uma ideia diferente sobre isso, e tá tudo bem. Mas não é por isso que eu vou criar ideias de que eu fui castigada por Deus porque eu tenho um filho autista, É tudo ou que. bem, dependendo, né? Porque tem gente que diz que a gente são os aliens reencarnados e assassinos do planeta Marte. E assim, se a parte da religiosa, orem pela nossa saúde, sabe? Tipo, se eu tenho um déficit ali de alguma coisa na saúde, né? Querem fazer algo por isso, não para mudar o meu jeito, não para mudar quem eu sou. Porque o principal é isso que nós autistas estamos falando. Nós temos a consciência de quem a gente é. A Uhum, gente não quer mudar, sabe? uhum, A gente uhum, só queria que alguma coisa ou outra não tivesse, porque sofre bastante com várias uhum, questões, né? Com deficiências, déficits e tal. Mas nem por isso, acredito que você deve estar vendo muito isso na militância e adultos, que ninguém quer mudar quem uhum. ele é, né? Só quando é uma coisa traumática, a família Sim, batia muito, aí o autismo era algo ruim, aí ele odeia ser autista. Mas a sua grande maioria é uma conscientização de permita eu ser assim, eu quero fazer um flapping. Eu não uhum, quero olhar nos teus olhos, me incomoda, uhum, sabe? Eu quero uma uhum. acessibilidade, quero que o lugar me dê um pouco de acessibilidade para eu instalar um emprego, alguma coisa. Do mesmo jeito que você construir a rampa para o cadeirante, eu também preciso, porque a Sim, acessibilidade para o autista ninguém sabe qual é, uhum, né? Se perguntar uhum. em qualquer lugar, ninguém sabe. Mas a gente sabe. Então, por que não Exatamente. ouve a gente? É tão simples. Exato. Sim. Olha, quando eu fiz o post do contato visual, meu Deus, eu entrei um pouco em crise. Eu fiquei eu fiquei 24 horas, sei lá quanto tempo fora da internet. Eu confesso que eu entrei um pouco em crise, porque assim, é, ver a opinião do outro, o quanto é forte essa ideia de profissionais e de pais, e ele estava tudo misturado ali naqueles comentários, não ouvindo um autista te dizer, olha, isso me fere, isso me faz mal, isso Sim. me incomoda. E eu não precisava de 10 autistas me dizer isso. Se uma pessoa Uhum. me diz isso, eu não vou fazer isso com essa pessoa. E aí você está fazendo aí um teste quantitativo. Se você fala com outros autistas, todos vão dizer, sim, incomoda. Exato, Está todos mais, dizem tá mais isso. provado aí. E aí, não, tem que segurar a cabeça, né, a terapeuta do meu filho. Não, a gente vai ensinar ele segurando a cabeça dele. Mas, meu Deus, mas os olhos têm Não movimento, tem não vai como, funcionar. né? Você pegar o. E,
e não validar outras formas de que eu tô prestando atenção em você. Eu posso não estar te olhando, mas eu tô prestando atenção em você. E aí eu e meu marido sim, estava até conversando. Quando a gente costuma cozinhar juntos, geralmente a gente que faz o almoço aqui em casa. E quantas vezes nós estamos conversando e nós não estamos lá olhando um pro outro. Eu tô de costas de um lado, ele tá de costas do outro, cortando uma coisa, e a gente tá lá conversando. E eu tô ouvindo tudo que ele tá fazendo. E pior, muitas vezes eu tô com esse fone aqui, porque às vezes eu tô resolvendo alguma coisa de trabalho ou ouvindo alguma coisa, e aí quando ele vai falar comigo, eu pauso. E aí, uhum. quando a gente tá conversando, eu vou lá e dou play. Então, assim, e eu tô lá entendendo e tô ouvindo tudo que ele tá falando. E ele tá ouvindo tudo que eu tô falando. E tá tudo certo. Aquela pergunta que fazem, né, assim, para os neurotípicos. Vocês, quando assistem filmes e séries, vocês olham nos olhos do ator, né? Porque não, não olha. Então, Vou. a nossa visão é como um neurotípico está assistindo um filme. A gente vê os detalhes, a gente vê ali a explosão acontecendo lá no final, um easter egg. É assim que a gente vive. A gente está prestando atenção. Só que são dois grandes fatores que mexem muito com o ego. Mais uma vez, esse canal deixa falando. Mexe com o ego lá da essência do ser humano, que é a comunicação da fala e o olhar. Porque se você não fala, se uma pessoa não fala com você ou não olha nos teus olhos, ela não te enche o teu ego. Você não se sente preenchida, entendeu? Você se sente desprezada. Então, esse é um problema enraizado do neurotipo. Então, Só Freud e pra gente explica não tem isso. mesmo. Oi? Só Freud explica mesmo. É, e eu até digo no grupo de psicanalistas assim, Freud explica tudo, menos o autismo. Ele falhou nessa. Aí, então, assim, e a gente entende de outra forma. A gente está prestando atenção, mas não necessariamente precisa estar olhando nos olhos, sabe? Não é uma regra crucial de que eu vou conseguir compreender. Pelo contrário, a gente até se distrai. É até uma coisa que eu vou falar em alguma live sobre emprego. Ah, quando vai fazer entrevista, a gente está prestando atenção em tudo, a gente está prestando atenção no que é pedido, sabe? Mas aí não, você não está olhando nos nossos olhos, então não está passando confiança. Mas caramba, meu trabalho passa Os confiança. meus resultados falam por si só, né? Assim, Exato, outras características. exato. Enfim. Aí fala mais uma vez sobre o ego, entendeu? Do típico. Por isso que eu tive a audácia de estudar a psicanálise por isso, porque eu queria entender qual é a do típico, sabe? Qual é o problema ali Aham. enraizado do típico. Mas é justamente isso. É uma necessidade de ser o status, a estrela, aparecer, sabe? Tudo mais. Eu falo até para muitos autistas assim, eu sou o anônimo ou o desconhecido mais conhecido no mundo dos autistas. Porque todo mundo me conhece, mas eu não sou ninguém, sabe? Porque eu não quero, assim, chegar nesse estrelato e tudo mais. Eu quero que a causa chegue nesse estrelato, sabe? Através da minha fala, através do meu conhecimento, da minha percepção, ou dos estudos que eu faço, ou dos estudos em campo que eu faço, de todo o apanhado que eu tenho, é pela causa mesmo. Gilvan é só o orador, sabe? Não penso mais Você é nada um que isso, não. instrumento, né? Eu me vejo assim É, também. Eu sou um instrumento. Se eu pudesse não estar aqui, eu não estaria. Se eu pudesse escolher, eu não queria estar aqui aparecendo, depender da minha imagem, ser julgada, porque é uma sim, sim, situação muito difícil e cansativa. sim. Não, e Mas fora que tem um sisteminha, né? Tem um sisteminha que não deixa ninguém entrar, que sim, domina o sim, autismo no Brasil, sim, que só eles é que são cansa, donos de tudo. sim, se você faz algo diferente, você é julgado, você, né, já Exato. foi chamada de picareta, de um Sim. monte de coisa. Então, É, assim, isso a acaba dica com que o eu ser dou para humano. todo mundo é assim. A dica que eu dou para todo mundo sobre os profissionais, incluindo você, é assim. Se o profissional falou em neurodiversidade e neuroatipicidade, bata palma para esse profissional. Se você assistir os vídeos do profissional no YouTube, no Sim, Instagram, e ele nunca falou a palavra neurodiversidade positivamente, entendendo como são os autistas, pronto, sim. já separa o joio do trigo. Aham. Já é um É ponto, simples já é assim, uma linha de corte ali, né? Mas com é toda. essa questão de você ser um instrumento e é muito difícil quando você fala diferente das outras pessoas, quando você vai contra a massa, quando você não vai no efeito manada, é muito difícil. Essa é uma posição que às vezes as pessoas
Nossa, mas como que você tem tanta autoestima? Não, não tenho. Não, Não, a não gente está sendo tenho. visionário. Para falar a verdade, está sendo visionário. Porque lá na frente, o que a gente está falando aqui vai ser mais falado e Sim. muita gente que falou o contrário vai morder a língua e vai começar a Não, ficar com o hoje rabinho a entre as gente pernas já, entrando. exatamente, e sem o menor constrangimento, hoje já estão falando. Hoje mesmo meu marido estava falando, nossa, eu vi um post que É, agora o povo está falando o que a gente falava, que sobre, não basta só você entender sobre análise de comportamento, você tem que entender sobre o autismo, precisa ser um bom profissional, sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, sobre o desenvolvimento infantil. Isso é uma coisa que a exato. gente já falava há anos. E aí ele estava falando, nossa, apareceu para mim por acaso. Engraçado, né? Estão mordendo a língua agora. Então, assim, é isso, mas olha o tanto que a gente já sofreu, o que a gente já teve que passar, é, até essas pessoas morderem a língua. O quanto que você é criticado. Você cansa, é o que a gente falou esses dias no direct. A gente fica muito cansado. Mas esse argumento que você trouxe para mim, eu até não te falei isso no dia, mas me mudou muito, me deu muita força. Porque hoje a gente está cansando para que, quem sabe, no futuro, né, os nossos filhos não tenham que passar pelo que nós estamos Exato. passando de ter que falar. Então, essa situação que a gente viveu hoje nessa escola de inglês, que daqui a uns anos eles possam ter uma coordenadora mais preparada, que essa coordenadora que hoje fez esse ato, que no futuro ela não faça mais, ela aprenda. A gente não quer que ela seja punida, que ela, nossa, vamos cancelar ela, ela ser excluída da sociedade. Sim, Não, mas ela pode aprender. claro. É a mesma coisa que aconteceu na escola do meu filho, né? No primeiro contato, disseram, não, a gente não vai falar para ninguém que ele é autista, a gente não vai explicar para as crianças que ele é autista, nem para os profissionais da escola, porque a gente não quer ninguém olhando torto. Aí eu disse, não, pelo contrário, pode falar. Eu quero que fale. Mas não, mas aí você não está sendo, você que está sendo preconceituoso. Não, pelo contrário, eu quero que, se meu filho tiver uma crise, o porteiro vai saber o que é. Ele vai, né, se benzer ali. Ou seja, ele não vai saber lidar com aquela Sim, situação. As crianças precisam saber que existe o neurotípico no mundo, né? Saber como lidar, chamar a professora, ou até mesmo acolher ali, saber até como acolher, sabe? Tirar do ambiente que está causando aquilo. Tudo isso. Mas é porque a gente tem medo de o colégio parecer um colégio que aceita só autistas, aí vai vir só autistas para cá. Mas que bom, a educação tem que evoluir. Se os profissionais só sabem ensinar a parte didática e lúdica para crianças neurotípicas, eles agora têm uma chance de evoluir ali como profissionais, começar a sim, adaptar o material para pessoas neurotípicas. Ou seja, não tem diferença, pelo contrário, é algo a mais, não ficar na mesmice ali de sim. ensinar só o beabá da forma padrão, sabe? Existe um universo gigantesco ainda para ser dominado pela parte educacional, pela parte da saúde, como eu disse, da psicanálise, que tem que começar do zero com os autistas, porque ninguém estudou uma mente neurotípica, né? Sempre foi neurotípica. Então, é isso que eu quero dizer. É, aí eu sempre disse para a escola, vocês têm que, pelo contrário, incentive os professores a aprender essa área, porque o autismo não é mais uma minoria, é uma realidade. Sim, É, o gene sempre existiu e sempre tá aí. Eu sou a prova disso por ter um lado tardio. Eu sempre fui autista. Enfrentei sem terapia, sem nada a vida inteira. Né? Tudo sim. que foi da escola, tudo que foi tentando espelhar ou entender o outro, imitar o outro, né? E por que não dizer que ele é autista, né? Ainda tentar dizer assim, não, mas conheço autismo, eu tenho um curso de aba. Não, mas aba não é curso de autismo. Peraí, Gil, que um garotinho invadiu aqui, Ah, Gil. tudo bem. Mostra, dá oi, mostra que você fez um triceráptero. Ah, Eita! ó, Na impressora 3D, hein? na impressora 3D. Nossa, Show. mas ficou bem cortado, hein? Seu pai conseguiu tirar direitinho, que legal. Parabéns. Ah, o Sábio vai resolver? Entendi, então tá. Ah, o que que você quer explicar? Ah, 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 sério. Ah, sério? Sério? Ah, ah. Então tá, você tem que trabalhar muito, hein?
Entendi, mas então, mesmo lá, tem que trabalhar muito. Um pouco, viu? Tá bom, Diogo, obrigada. É engraçado que assistir os vídeos, ele começou a assistir vídeos tipo, a condição econômica no Brasil, a condição econômica nos Estados Unidos, o nosso dinheiro valer mais. Isso tudo ele aprendeu de vídeo, não foi da aula de geografia ou da aula de história, foi assistindo vídeo no YouTube. Então, né, só para, mais uma vez, validar essas questões aí que o povo coloca na cabeça de telas e não sei o quê. Tudo em... Não, a gente tem assuntos específicos que a gente gosta. Os autistas Exato. têm isso. E a gente mergulha muito nesse assunto, sabe? E ama esse assunto. É porque às vezes a gente não tem tantas amizades porque não tem pessoas que compartilham do mesmo Uhum, assunto, sabe? dos E, mesmos e interesses. dos mesmos interesses. E aí querem podar, né? Não, ele gosta muito de, sei lá, assiste muito alguma coisa, um tema, né? Uhum, Aí, não, carro, sei lá. Não, ele tem que ver moto, ele tem que ver camelo, ele tem que. Mas sim, mas deixa ele focar onde ele ama, porque quem sabe ele vai ser um grande profissional naquela área, sabe? exato. Foi comigo assim, né, na área da tecnologia. Porque com 11 anos eu já programar, fazer aplicativo e vender para a feira de tecnologia, para as empresas, para a parte tecnológica de universidade. A equipe não fazia o programa, eu fazia e eles apresentavam como deles. Então, por isso eu tiro. Se não fosse a liberdade que a família deu de fazer, bom, ele está mexendo no computador, ele sabe o que está fazendo, a gente está vendo resultado, ele está começando a fazer as coisas, então ele é muito bom nisso. Foca nisso. Se ele não está conversando com. Se ele não está arrancando o tampão do dedão do pé jogando Sim. bola na rua, tudo bem. Contanto que ele está ali, tem uma aptidão, né? E isso é muito chato quando eu falo isso, porque aí vem muitas pessoas que dizem assim: mas é muito bom comparar pessoas de nível suporte 1 ou 2, né? E que consegue verbalizar e tudo mais e tem altas habilidades, mas não, gente, não é. Não estou invalidando quem tem algum déficit ou tem alguma deficiência a mais ou uma comorbidade a mais. Não estou invalidando, porque eu também tenho necessidades e não são fáceis. A questão é que o meu potencial foi permitido, sabe? Foi assistido, foi liberado, foi incentivado. E se você encontrar, independente do suporte que essa pessoa tenha, incentive. Ela pode ser muito boa na pintura, ela pode ser muito boa em outras coisas. Então, é muito enraizado esse capacitismo, né? De que não consegue, sabe? Sim. E nós que mascaramos muito, ainda é pior ainda, porque a cobrança é muito maior. Se eu digo que eu tenho as habilidades de interpretação, pronto. Aí parece que eu sou o gênio, né? Sim. Não é E que bem você por não isso. tem nenhum outro problema, que você não tem as suas crises, que você não tem as suas Sim, questões, invalida tudo, porque invalida tudo. você não pode ter, pelo fato de você ser tão inteligente, ter tanta facilidade para uma área, não quer dizer que você não possa ter suas dificuldades em outras questões. Pois é. E, como eu estou dizendo, na minha análise, pré-análise, a minha infância eu era uma pessoa de suporte 2, migrei para suporte 1 pelo mascaramento, e atualmente eu não consigo mais mascarar. Eu digo até para minha esposa que assim, é como a pessoa que comeu carne a vida inteira, carne gordurosa, e um dia chega a conta, Uhum, uhum, pronto, eu estou pagando a conta de mascarar demais. uhum. Aí eu não estou conseguindo mais, sabe? Tem momento que não dá. E aí eu vejo o quanto é difícil, porque existe ainda essa teoria aí de suporte 1, não precisa de nada. Só que não existe autista de suporte 0. Né? Não tem isso na literatura. Todos precisam. Vai. Salve aqueles que não querem, aí tudo bem. Eu não quero, Aham. tudo bem. Feito, não quer. Mas que tem problemas, tem. Que precisa de algumas coisas, precisa. Né? E eu sou essa voz que quer mostrar, assim, tem orgulho de ser quem sou, que não romantizo, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho agora minha dificuldade com terminar aqui, eu vou com toda certeza tomar um enxaque para enxaqueca, vou passar um turno ou 2 turnos me regulando no escuro ou evitando estímulo. E isso é a realidade que ninguém quer contar, entendeu? Exato.
Exato. É Esse é o é a vida sem filtro, né? Que as é, pessoas e não querem contar. quando é criança, tudo bem, aí todo mundo se comove, aquela coisa toda. Mas, assim, eu já quebrei meu braço com uma crise, sabe? E depois que quebrei o braço, aí a- deu meltdown, né? Eu Uhum, parei, congelei. Então, assim, não é fácil, não é. É difícil porque é assim, como eu estou dizendo, estudar o autismo tem que estudar primeiro os neurotipos. Porque uhum, essa cobrança que os neurotipos fazem com a gente é que é o problema. Não é que a gente é um problema e precisa ser consertado, sim, não. Isso é o que sim. eu acredito. Agora, a parte da saúde e tudo mais, ok. A gente tem que correr atrás, tem que ir para as terapias, tem que fazer tudo o que for possível para dar qualidade. Tanto que, por exemplo, eu, por andar na ponta do pé, eu tenho 2 CIDs de encurtamento do tendão aqui e outros problemas na coluna por conta disso. Existem problemas graves, né, que são Sim, eu gerados não por posso causa disso. dirigir, eu não posso dirigir, eu não consigo andar de bicicleta. Meu tendão é esticado com a perna relaxada. Por isso você tira. Então, imagina, aí eu tenho que pisar normalmente para a Uhum, sociedade, sim. mas está esticando mais ainda o meu tendão. Então, por Uau. isso você tira. Era para eu estar andando na ponta do. E por isso que eu estou dizendo, é complicado. As pessoas não entendem. E aí, e acha que é vitimismo, acha que a gente está querendo holofote, mas não, gente, é um pedido de socorro. Uhum, A gente precisa sobreviver nesse mundo, sim. sabe? E a gente só quer mesmo a compreensão de sermos quem a gente é. A gente não quer que conserte, sabe? Uhum, Só que dê suporte. É aquilo que eu disse dos pais do início. Os pais são o nosso suporte. Diferente do neurotípico, na visão da psicanálise, que são deuses, né? A gente endeusa nossos pais e quer ser o mesmo, ou quer dominar para chamar atenção, fazer birra, porque quer o domínio, ou então é o espelho, né? Que quer ser, ou continuar a, a, a herança, né? Mas a gente, como autista, a gente não tem tanta essa visão, sabe? A gente é mais assim, bom, meu pai me deu suporte, minha mãe me deu suporte, minha mãe não me deu suporte, meu pai não me deu suporte, é assim, sabe? E o amor existe, porque a gente entende que o amor é separado de cada coisa, sim. por isso que a gente acaba, as pessoas confundindo a, que a gente é inocente, mas na verdade é mais ingenuidade, mas ingenuidade pela perversidade do tipo. Porque se a gente olhar a nossa ingenuidade, ela é real, sabe? A Sim. gente vê, por exemplo, eu estou conversando com você aqui. O meu pensamento estou conversando com uma mulher e minha esposa não deveria ter o mínimo de lógica de ter ciúme. Entendeu o Uhum, que eu estou querendo dizer? uhum, uhum. Mas por que isso é utópico no mundo do neurotipo? Sabe? Isso não existe. Nunca vai acontecer. É isso que eu estou querendo dizer. Acho que a gente tem mais do que ensinar do que Sim. aprender, sabe? Sim, porque é igual você falou, tem essa lógica. E que nos neurotípicos muitas vezes não tem. Sim. Então, assim, eu falo uma coisa, mas eu tô querendo dizer outra. Eu falo uma coisa, mas eu tô pensando outra. Tipo, não tem É o nenhuma jogo da lógica. conquista, é o jogo da conquista, a lei da compensação, né? É Aham. todo o teatro humano é É o assim. teatro E que a gente tá você falou. cansado desse teatro, Sim, sabe? é cansativo. Não é à toa que as Muito. pessoas estão adoecidas. É só Pois a é. gente ver a quantidade de antidepressivos e remédios que as pessoas tomam para algum problema de dormir, de antidepressivo. A quantidade de consumo é enorme. Então, ou seja, Volta, temos uma volta sociedade aquilo que eu falei. adoecida. E volta aquilo que eu falei, do mundo é caótico demais, aí joga para os remédios para poder, sabe, ter. Exato. E a gente, por exemplo, eu que tenho dificuldade para dormir, que pelo que eu vi é muito forte dentro dos autistas, né? Principalmente com o TDAH, porque o cérebro não para. Uhum, A gente precisa tomar uma melatonina para poder dormir, uhum, sabe? É necessidade. Só que aí tem muitos neurotipos que começam a ter inveja do autismo, sabe? Do autista, quer ser sim, autista também. Ah, eu vou tomar também porque eu tenho problema. sim. Sim, mas você está regulando a sua vida para dormir bem? Aham, A gente não consegue. A gente tem problemas para dormir. É diferente. Eu estou vivendo um momento onde eu estou vendo neurotipos com inveja do autismo. aham, sim, Chegou nesse ponto, sabe? Oh, meu Deus, gente, não façam isso não. sim.
Sim, exato. É incrível como está a situação. É essa que é a minha birra de quando falam, não, mas todo mundo é um pouquinho autista, mas todo mundo é isso, é o que eu, é o que é a nossa conversa justamente do início. Não, E eu queria que você falasse um e tem, pouquinho, tem uma pode coisa falar. só, tem uma coisa que a, a gente é passível a erro, né? Então a gente falou muita E coisa lá pode atrás, mudar. tem Aham. embasamento e tudo mais, pode mudar. Mas isso que você está fazendo, nos dando a oportunidade, pode ter certeza que raramente é algo que vai mudar. Sim. Porque a gente está falando sobre a nossa existência, sabe? Uhum. Então é muito difícil isso mudar para a gente voltar atrás. Sim. Ou seja, é mais fácil mudar a narrativa de quem está querendo achar como a doença, achar um remédio, a cura e tudo mais. Isso vai continuar porque é o ego do humano, entendeu? Não vai Uhum. respeitar nunca a diferença. Sim. Mas esse fato aqui, acho muito difícil em 10 anos ser diferente. Ali eu errei ali de ter falado. Não, porque quando a gente está falando sobre a nossa existência, sabe? É já Sim. o grito de socorro para o resto da vida. Sim. Então, essa mudança de paradigma abrindo águas aqui, sabe, que a gente está fazendo. Então, Sim. mais uma vez, eu agradeço pela Não, oportunidade. imagina, é a minha obrigação, é meu trabalho. É assim como as pessoas veem como. Para mim não é só trabalho, né? Porque eu vivo isso com o meu filho Sim, e claro. não sei, para mim isso casa, eu não sei explicar por quê, mas eu entendo isso com uma facilidade muito grande. Eu não sei explicar. E para mim isso é muito óbvio também. E eu fico muito, tipo, tá, mas como que isso não é óbvio para você? Como que você não pensa assim? Como que você não enxerga isso? E é muito engraçado que Aí, tanto para sistema mim ético. quanto para o meu. Pois é, não sei. É que para mim e para o meu marido isso é tão óbvio. É engraçado que eu e meu marido, nós somos pessoas muito diferentes para algumas coisas. Ele é muito extrovertido, conversa até com poste na rua. Tanto que quando vai, tipo, buscar alguma coisa, eu não vai você, porque você gosta da interação humana, a interação humana me cansa, então vai você, faz você. Não, fala você lá com a fulana, fala você. Então, geralmente é assim. Eu entendo. Mas, pois é, mas a gente é tão, assim, tão diferente em algumas coisas, até criações, estados diferentes. Ele nasceu no estado do Rio de Janeiro, eu nasci em Goiânia, então é muito diferente. Mas o nosso pensamento de tipo é muito óbvio, é muito, não sei, talvez por isso que você falou a questão de ser ético, de você se colocar no lugar do outro, não sei, mas isso encaixa muito pra gente. É E questão de ética. e Só você assim, não sei. parar pela ética. Você sabe que tem pessoas que aí vai pela ética e não vai pela ética, pronto, já sabe qual é o resultado. É É, assim, então, assim, não dá para entender como que as pessoas agem diferente, fazem diferente, querem mudar o outro, acham que são melhores que o outro por algum motivo. Não sei, isso não entra na minha cabeça. Sei lá, eu gosto de conversar com todo mundo no direct, gosto de responder todo mundo, me sinto bem sendo assim. Quero continuar fazendo isso um dia que meu perfil tiver muito maior do que hoje ele é, porque isso me faz bem. Se eu perder isso, eu perco a minha essência, eu passo a não viver de acordo com os meus valores, que são valores que os meus pais colocaram em mim, de tipo, ó, minha filha, humildade em primeiro lugar. Então, isso para mim é muito forte, não sei. A psicanálise explica todas essas coisas, eu imagino. explica. E eu queria que você falasse dos seus livros, que eu não queria deixar de que a gente finalizasse essa live sem que você fale, porque é uma fonte muito importante das pessoas, principalmente eu vi ali. Achei muito legal o acrônimo ali, a APA, sigla, então eu queria que você né? falasse. Aham. É, eu, eu fiz uma formação justamente de um curso lá na Austrália, na Universidade da Austrália, justamente sobre os profissionais de lá que são autistas. Entrei em contato também com grupos de autistas da Inglaterra e juntei esse material para fazer um curso, né? Que é o APA, né? Que é o Autismo por Autista. Aí esse curso é bem acessível e tudo mais. E eu transformei esse curso em livro. Então, quem não quiser. Ele é bem mais acessível do que o curso. E olha que o curso é extremamente acessível, que é somente pelo trabalho de eu ter juntado as coisas. Não é nem renda para mim. E o conteúdo desse livro e do curso, que é a mesma coisa, são
a explicação da neurodiversidade, a explicação do autismo através dos autistas. Então, não é um curso assim, o que é autismo? É um transtorno do desenvolvimento. Não, tem todo a vivência de uma mãe, a vivência do autista, exemplos de coisas que acontecem, exemplos de capacitismo. Um capítulo sobre os cuidados que a mãe tem que ter, o autocuidado, lembrar quem ela é e tudo mais. Como um autista diria isso para ela, entendeu? Ou seja, a gente não quer ser peso para ninguém. Então, tem todo um arranjo que eu fiz baseado justamente por autistas, tanto PhD e tudo mais, como de grupos de autistas que trazem essa vertente da neurodiversidade. E no final do livro, como no curso, tem ali 20 páginas só de papers, de onde saiu tudo, então não é nada, sabe, que tirou da minha cabeça, nem da... Não tem nenhum viés. É estritamente para entender o autismo por autista, sabe? Então, se quem quiser entender sem ser porque fulano falou, porque cicrano é o maior nome nisso, ou aquele, ou pelo sei lá, terrorismo, aba. Não, lá fala sobre tudo isso, lá fala sobre onde é bom, onde é ruim, sabe? Então tem toda essa questão, né? Pela visão do autista. Então, não discrimina nada, mas também a gente coloca os limites, né? Sim. Até que ponto é legal, até que ponto é ruim. Então, para quem... Eu costumo dizer que o curso e o livro é para quem acabou de ter o laudo, que está perdido, assim, sabe? Não sabe, porque vai entrar na internet e aí vai entrar logo no charlatão, sabe? Porque é uma grande mídia, né? Sim. É para se entender, né? Ter um ar para se respirar melhor ali, porque outro autista está explicando como é o autismo, e também para quem quer sair dessa bolha e começar a, né, deixar o ego de lado e começar a entender mais. O site é neuroatípico.com.br. Eu vou Então, é colocar simples. na descrição. Pode deixar. Neuroatípico.com.br, e lá acessa o curso. E na minha bio tem os vários links da minha bio de outros trabalhos que eu faço, que tem também o link para o livro. Então, eu até digo assim, compre quem quer ter, não é nem empatia, sabe? Mas quem quer entender o autismo por um lado que vocês nunca viram na internet. Porque Sim. o que a gente Nem na vê na faculdade, internet nem é em nenhum apenas, lugar. sabe? Lá eu explico, ó, nível de suporte, mas leve não se usa mais, é usado assim, aí coloca lá o DSM, tá tudo muito bem mastigadinho, sabe? E sempre com o maior respeito com os autistas, assim, até com a forma que os autistas gostam de ser tratados, como pessoa autista, sabe? Então a gente respeita até a forma de falar. Então tá tudo muito bem mastigadinho para abrir mente mesmo, sabe? É mais ou menos esse papo da gente, só que em formato de Sim, livro. organizado, sim. E enquanto você estava falando, eu estava aqui, me veio uma coisa na cabeça, eu estava pensando que eu ainda quero viver num mundo onde os maiores especialistas em autismo serão os próprios autistas. Eu acho que Obrigado, né? não adianta eu querer, enquanto acho, costumo brincar, né, de entender tanto, mas assim, não adianta eu dizer assim, mas eu gosto de chamar o meu filho como tem autismo, porque eu não vejo problema. Mas não é você que tem que ver problema. É o indivíduo Sim. autista que tem que Quem, me dizer se ele vê quem diz problema assim, ou pessoa não. com autismo, e tá tudo bem se disser, ó, eu gosto, eu prefiro que me chame pessoa com autismo. Beleza. Você linka o autismo ao transtorno, tudo bem, é o que tá no manual. Mas quando você começa a se respeitar e entender a sua identidade, aí você já começa a entender. Eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa com autismo, eu sou uma pessoa que é autista. Ou seja, o autismo não é a minha comorbidade, sabe? É a minha identidade. Exato. Então, eu não sou uma pessoa
que é dor de cabeça. Eu sou uma pessoa com dor de cabeça. A dor de cabeça é a doença, entendeu? Aham, aham. Então, por aí. Mas tudo Exato. bem quem fala de outra forma, né? Mas aí é porque tem toda uma construção social, cultural, Sim. de entender, nomenclatura, né? Porque você tem que lembrar de que da homossexualidade ao homossexualismo, né? Uhum, O homossexualismo tinha esse sufixo aí, baseado em ser uma doença, né? Do uhum. transtorno mental, a disforia. E aí saiu do manual, saiu do ismo para a identidade, então a homossexualidade, mas o autismo ainda é autismo, sabe? Então a Uhum. gente ainda está numa luta muito Sim. grande para entender. É tanto que eu falo, queria muito que os manuais trocassem para transtornos no espectro, Uhum. dentro do espectro, em neuroatípicos. Uhum. Pronto, resolvi o problema. Sim. Porque aí listava os transtornos, os déficits, as problemáticas da saúde, ou cognitiva, ou o que for, dentro de um espectro, em pessoas neurotípicas. Pronto, resolveu 90% dos problemas, sabe? Mas Sim. o nome autismo ainda carrega muito peso. Ainda tem gente que passa remédio para esquizofrenia e para autismo, porque pensa que é ainda um link da esquizofrenia. Então, e é complicado, sabe? É complicado. Sim. Porque a gente não se sente doente. Eu só tô doente porque eu tô com dor de cabeça, mas não tô Uhum. doente do autismo. Uhum. Sim. Por É isso que é o problema, entendeu? por isso que tanto se fala e se critica a ausência de autistas dentro, por exemplo, na construção do DSM. A gente não tem, a gente só tinha Mas ali. é porque também, assim, a gente ainda não consegue nem entrar no mercado de trabalho. A gente mal Sim, consegue terminar uma faculdade, porque não tem adaptação. Porque se a gente fala que é exato. autista na faculdade, o professor não vai adaptar o material, né? A, a, a faculdade não vai abrir mão de eu fazer um seminário. Por exemplo, graças a Deus, a minha faculdade, quando eu fiz psicologia, me abraçou muito, mesmo sem saber que eu era autista. Porque uma das professoras, por exemplo, ela permitiu eu não fazer seminário. Eu disse, ó, não consigo. Aí eu posso pegar todos os trabalhos de todos os grupos da sala e fazer um grande trabalho, eu leio tudo, escrevo tudo, faço um só e faço. Ela pode, pronto. Todo mundo apresentou e eu fiquei sentado. Só fiz entregar o trabalho. Para mim foi ótimo. Eu estudei todo mundo, todos os temas. Foi um trabalho desgracento, porque todo mundo só Hum, estudou um tema te por deu vez. muito trabalho, exatamente, muito mais E foi, trabalho. e foi acessibilidade para mim, porque eu não precisei passar ali por uma coisa que eu sei que ia me desregular. Então, é, é, e é como eu sempre digo, o autismo sempre estava ali presente na minha vida, eu só não sabia que era. Quando Uhum, eu, quando eu ia para a pizzaria, não conseguia comer a pizza, né? Quando eu ia para casa de alguém, eu não conseguia fazer os rituais que as pessoas faziam, né? De sentar na mesa naquele horário, já que eu não tinha fome naquela hora, então por que que eu vou sentar? Então, tudo isso, o autismo já estava lá presente, entendeu? Até no meu casamento, eu passei mal na hora de dizer sim lá para o juiz, porque eu tive uma crise. Então, tava lá o tempo todo, entendeu? É isso, assim, quanto mais a gente fala, mais vai abrindo a mente e entendendo que, de fato, o mundo tem neurotipos e neurotípicos. Não é epidemia, sempre existiu. E que a gente está tentando gastar toda a nossa energia para explicar, sabe? sim. E não é fácil. A gente não queria, você disse assim, não queria estar aqui, se eu pudesse, não, né? Imagina Sim, eu, assim, como sim, autista. sim, Eu também não queria exatamente. estar, né? Exato. Mas é extremamente necessário. Sim. Eu costumo dizer que eu sou introvertida. Então, assim, ao contrário do meu marido, que é extrovertido. Então, assim, para a gente estar aqui, para a gente tá falando e tudo, eu sou super tímida pessoalmente, super na minha. Eu chego num lugar, tô ali Uhum. quietinha, meu marido já chega, "Ah, todo mundo já sabe que ele chegou e tudo. Então, assim, é muito diferente. Então, estar aqui não é fácil. Gera ansiedade, né? Depois a gente vai se acostumando, mas Aí cansa. e tem as pessoas, assim, por um trauma que viveu, por um momento que até esqueceu, tá lá dentro do subconsciente, de que alguém Sim, fez você passar vergonha em público, né? E aí você sim, botou dentro da caixinha, e aí por isso que a pessoa tem uma fobia social, alguma coisa. E a gente autista, não é que a gente tem um medo de fobia social. Pelo contrário, a gente tenta se comunicar desde o primeiro dia que a gente nasce.
é que a gente não consegue. É uma dificuldade de se socializar e se comunicar. Primeiro porque a comunicação é ruim, sabe? Sim. Querem que a gente fale a todo custo, como se fosse a única forma de Uhum. comunicar. E a segunda coisa é que a gente não entende aquele ser que está ali do lado da gente, sabe? Que é Sim. diferente da gente. Então há essa diferença. Então, é difícil para mim estar aqui pelas minhas dificuldades como autista, Uhum. sabe? Mas não por traumas ou coisa assim. Para você ver como é muito discrepante de uma pessoa para outra, né? Exato. E é como eu estou dizendo, assim, eu estou fazendo tudo isso para que aqueles que têm dificuldade de falar, aqueles que não conseguem entrar numa live, aqueles que, enfim, por algum motivo não querem dizer que são autistas, mas queriam que tivesse essa aceitação no social, é por eles que eu estou fazendo isso, estou gastando a minha energia para isso, sabe? E eu espero muito que eu esteja colaborando, que vocês tenham Com gostado certeza. desse Com papo, que as certeza pessoas. está. Não, com certeza, eu não tenho dúvidas que está. E como eu te falei, eu tenho uma visão muito de empresa. Então, eu penso que as pessoas, assim, a minha imagem passa uma certa segurança para que as pessoas venham comprar um curso nosso, venham fazer uma pós-graduação com a gente, enfim, venha consumir algum produto que é o meu trabalho. Mas eu, para mim, não muda nada se um dia isso ficar mais o perfil da empresa do que eu estar aqui à frente, mas esse conteúdo está sendo gerado e está sendo gerado por outras pessoas, está sendo gerado por autistas que vão vir aqui, vão estar aqui no meu lugar, fazendo essa live aqui com outro Uhum. autista, aqui nesse perfil, nessa empresa. E é o que eu falei, para mim, eu ainda quero viver um dia onde os maiores profissionais na área do autismo que sejam os próprios autistas, A gente, porque eles têm o maior lugar de fala. não, e isso eu já recebi o contrário, assim, de gente criticando isso. Ah, então vocês querem segregar, só querem atender só autistas, sabe? Ah, e aí, será que ele vai me entender por ser autista e eu ser neurotípico? Será que ele não tem limitações, já vem o preconceito e Sim, tudo mais, sabe? Aí eu que disse, ó, tá, e eu acha como que eu sei psicanalista, mais, né? Acha que um neurotípico sabe mais do que sim, um. eu disse, ó, tô eu aqui como psicanalista que tive que estudar vocês, tá eu aqui como autista que mascara a vida inteira com vocês, então, tô mais do que sabendo como vocês Do funcionam. Agora, vocês que têm dificuldade de você entender como a mesmo, gente funciona. do que você mesmo, Aí, tô sabendo por mais isso que como precisa, neuro. Aham. precisa de profissionais autistas, por quê? Porque tem os autistas, eu vejo muita demanda de autistas me procurando assim, você consegue aí um psicólogo para fazer uma neuroavaliação, mas que seja autista ou que seja alinhado com a neurodiversidade, porque eu não quero um preconceituoso, não sei o quê. Então, você vê que não é segregar, é porque de fato a sociedade é estereotípica e neurotípica, é só isso, sabe? E aí é como eu estou dizendo, também queria que chegasse em todos os patamares. Isso é a prova do não capacitismo, né? Que a gente consegue chegar lá. Mas a questão é que ainda existe a barreira de a gente conseguir ser aceito numa escola, ser aceito numa faculdade, sabe? Ter adaptação no trabalho, ter a rampa de acesso, sabe? Que a gente precisa. Ainda não tem, sabe? Eu nem me importo com olhar torto, porque isso é do ser humano, isso vai perdurar para o resto da vida. Mas eu preciso do mínimo para conseguir, é, com a minha fictícia roda, conseguir entrar e acessar aquele lugar. É isso que eu estou querendo dizer. Se é uma Exato, deficiência, então temos que ter acesso para essa deficiência. Enquanto exato. não tiver, enquanto tiver esses dois lados, a conscientização ainda vai capinar muito ainda. Sim. Não, com certeza. Mas a gente segue trabalhando. Um dia a gente cansa, dá uma surtada. Depois a Sim, gente volta. faz parte. A gente dá uma surtada, depois a gente volta. E assim a gente vai vivendo e vai continuando o nosso trabalho. Com certeza. Gil, muito, muito obrigada. Assim, foi muito bom poder te conhecer aqui pela Também rede foi social. Que bom que a sua esposa fez esse comentário que me chamou a atenção. Tá vendo como eu sempre leio. E como é bom poder saber que existem pessoas como você no mundo, porque esse é o mundo que o meu filho vai viver. Então, essa é a sociedade que, querendo ou não, os nossos filhos vão estar expostos.
E a sociedade, ela é fruto do que nós, enquanto pessoas, vamos fazendo e vamos dando exemplo. Então, é assim que a gente consegue mudanças, mesmo que elas sejam pequenas. Talvez a gente consiga, dentro da nossa bolha, o que já tá bom, a gente vai expandir na Sim, bolha e vai, claro. né? O importante é Dê a estar história, se não tem mexendo. problema. Dê a história. Exatamente, exatamente. Então, assim, fico muito feliz, muito, muito mesmo. De coração, eu entendo todos os pontos, assim, para mim faz muito sentido, porque eu entendo muito essa lógica por algum motivo. Mas para mim é muito bom mesmo. Eu espero que a gente possa conversar mais, porque eu sei que tem tantas coisas que a gente precisava falar ainda sobre a questão do mercado de trabalho, os relacionamentos. Sim. Então, eu quero te dizer que você sempre pode contar comigo e sempre pode contar com o meu espaço aqui, que é muito de profissionais. Eu espero que esses profissionais comecem a mudar a cabeça dos pais, né? Trabalhar ali essa aceitação, essa visão do autismo, e a gente não está romantizando em nenhum momento. Como você falou, você trouxe. Acho que é muito importante a gente falar esses momentos que a gente não está bem, a vida sem filtro. Eu acho muito importante não querer mostrar essa vida perfeita, não querer mostrar todas essas coisas, porque isso é uma prova que a gente não está romantizando, mas Não, também não ir para a o gente está outro. explicando o que é as nossas dificuldades, né? Que é aquilo que eu Exato. disse, não Tô tem contando autismo os de nível zero. fatos. Isso, adorei essa observação, autismo de nível zero, adorei, vou levar para a vida. Estão achando E que tem, né? Assim, tem gente aí que acha que tem, mas duvido muito desse lado. exato. Então, assim, muito obrigada e espero que a gente possa conversar de novo, conversar mais vezes. Eu que E o agradeço. espaço vai estar aqui sempre aberto. Vou colocar todos os links, tá? Depois eu quero que você me passe lá no direct Sim. o link de compra do seu livro, o do seu site. A gente coloca os dois. E vamos divulgar esse conteúdo cada vez mais e mais. Obrigada. O importante é passar a verdade, de fato. De fato, a gente conseguiu chegar numa verdade sobre o autismo, que é ainda uma incógnita para a ciência, mas é porque estão procurando pelo em casca de ovo, sabe? Sim, A verdade já está aí. Se quiserem estudar, fazer estudo qualitativo, quantitativo, está aí. Nós estamos aqui, sabe, falando, explicando. Mas, enfim, eu que agradeço a oportunidade, é uma honra, né, sabe? Para mim é uma gigante honra. Eu imagina. já te acompanhava há um bom tempo, a gente já conversou, assim, em alguns comentários, mas para mim, quanto mais o profissional da área com relevância escuta o autista, para mim já é visionário, sabe? É uma coisa que está plantando agora, que com certeza é uma semente gigantesca que vai florescer lá na frente. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Imagina, eu que te agradeço. Obrigada, gente, todo mundo que acompanhou. Vou deixar aí salvo e daqui uns dias a gente já vai estar lá no YouTube, no podcast, que eu sei que tem muita gente que gosta de assistir por lá, e no Facebook também. E beijão para você e para sua família. E obrigada Obrigado. mais uma vez. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.